Cancela a gnose! Episódio número 6. Ainda bem que você tá mantendo a conta, porque eu já tô perdendo já. Eu gravo por causa do meme da capa do podcast. O último foi um algoritmo em símbolos ideográficos, caso você não tenha percebido. Não tenha percebido na parada gigante. Sim, mas é por causa dos memes, sim. É isso aí. E agora, aqui quem tá falando é Esfirra. Que está falando é Golem. E no episódio de hoje nós vamos continuar mais ou menos o assunto que a gente estava falando no episódio passado. Só que agora derivando um pouco do assunto animes, para entrar em outro assunto que a cultura pop está permeada, que é videojogos. Ainda bem que você falou videojogos. Se você falasse videogames, eu iria... Esse é americanismo, né? Tem que Exatamente. respeitar nossa língua pátria. Exatamente. Ficar aceitando termos linguísticos de fora é uma forma de gnosticismo. Caramba, agora que eu tô tentando levar o podcast a sério aí... Ok, lembrei. Então vamos lá. Videogames. Já atraiu o movimento. Atraiu, né? Pô, velho, o pior é que eu nem sei como começar, tá ligado? A gente pode começar falando sobre aquela coisa que você tinha falado no último podcast. Você fez um comentário assim meio que aberto, tá ligado? Que tipo, videogame, por essência, ele tem que ser gnóstico, tá ligado? Fale aí pra galera a sua teoria. Mesmo que você tente fazer um jogo que teoricamente a história não seja nada gnóstico, você tenta ao máximo não fazer gnose com aquilo, inevitavelmente vai ter um elemento gnóstico ali, que é um ser humano imperfeito construir um universo, um micro-universo, que é aquele universo do jogo, que vai ser imperfeito de alguma forma. Tipo, o jogo é um desafio, nunca vai ser uma coisa perfeita. E vai estar cheio de dificuldades ou problemas ali pra você resolver. E você vai ser hostil, de certa forma, ao jogador, né? Então acho que tem esse elemento gnóstico. Porque é um jogo que tudo ficasse bem não ia ser um jogo legal, né? Exato. Na verdade é que... Eu concordo com você, mas eu acho que isso vai por outro caminho, tá ligado? Que... eu ia deixar pra falar disso mais pra depois do podcast, mas já que a gente não montou uma boa pauta, nem nada disso. Existe um certo mito narrativo que chama-se holodeck. Na verdade, o holodeck ele é um instrumento que aparece em Star Trek, né? Em alguns episódios, não sei se é só um ou vários. Mas a ideia do holodeck em Star Trek é que ele é um dispositivo que você entra nele, é tipo uma realidade virtual, mas é tipo uma realidade virtual da casa bem fictícia mesmo, você tipo pisa em um lugar e de repente você está em outro mundo e você pode interagir com as coisas do outro mundo, você sente a coisa, você sente o peso, a textura, as coisas, vê as coisas, que já é uma coisa bem gnóstica, você parar pra pensar. Tipo... Porque você tá colocando o seu mundo no mesmo nível que o mundo... Tipo Sword Art Online, assim. Isso! Só que o Sword Art Online ainda tem aquela parada técnica de tipo, o cara ficar deitado e a parada entra na cabeça dele e tal. Ali não, tipo, o cara pisa no lugar e tá no mundo. E o negócio de holodeck é que ele cria um mundo, tipo... Ele cria um mundo fictício, mas o mundo reage de acordo com o que você faz para criar, por assim dizer, a plot mais interessante possível. Então, você pode fazer o que você bem entender. Tipo, sei lá, você tá, por exemplo, na mesma narrativa, você pode escolher, eu quero ajudar essa pessoa, isso vai criar uma história interessante. Eu quero trair não sei quem, isso vai gerar uma história interessante. Eu vou matar... sei lá, esse prefeito da cidade, em um faroeste. Isso vai gerar uma história interessante, tá ligado? E o negócio tipo... Isso ficou no imaginário das pessoas, que Star Trek foi muito fluente na comunidade nerd, tá ligado? E a galera sempre pensou, tipo, como a gente pode criar algo assim, tá ligado? Tipo, isso sempre ficou... Tipo, como é que a gente cria isso? Como a gente cria uma história que você é o personagem na história, você pode interagir ela de como você quiser, e a história reage a você, tornando a história sempre interessante. Porque isso, assim, conceitualmente falando, é meio que impossível. Porque a história só é interessante porque ela foi pensada antes para fazer um arco, né, narrativo que fica interessante. Como você gera isso, tipo, on the fly, tá ligado? Teoricamente é impossível, mas todo mundo insiste que dá pra fazer uma história assim. Uma história que ela reage a você e sempre vai ser algo interessante. E desse mito, né, veio essa coisa de aplicar na história do jogo, tipo, ou melhor, criar um universo num jogo que o jogo, por exemplo, um jogo narrativo, né, um RPG, alguma coisa assim, que ele simula, tipo, um universo, eles estão tentando aproximar dessa ideia. E pra mim isso que é a gnose. Primeiro porque isso é teoricamente impossível, tipo, ninguém conseguiu fazer até agora. Você vai falar aquela coisa de, ainda não conseguiram, tá? Mas, tipo, nada indica que seja possível fazer isso. E segundo,
Como é... Toda a ideia disso é bem gnóstica, tá? Tipo, você querer criar esse mundo que tem uma história interessante toda vez que você joga, tá? Tipo, um mundo que não existe tédio, por assim dizer. Eu acho que, tipo, você precisaria de um mundo onde você tem sempre histórias novas sendo construídas constantemente. Isso, E eu só consigo imaginar isso no ponto de vista de ter um AI, tipo... mas essa é a ideia. Você teria que fazer um AI. AI... É um algoritmo que ele reage, sim. Exato. E, de certa forma, AI, se a gente já não deixou muito claro no mito do Golem, todo respeito a você, Golem, o mito do Golem, ele já deixa claro gnose. Sim. Sim, também. Mas eu ia falar isso porque, tipo... É que a gente tá muito mal acostumado hoje por causa dessa questão do marketing de história em jogo, que eu zoei muito com isso, mas eu não sou tão contra não, viu? Aproveitando que a gente tá aqui agora no podcast, eu não sou tanto contra a história de jogo quanto eu zoei tanto história em jogo, tá? Mas não sou tão contra assim, não. Não, eu só acho que é engraçado. É claro que eu sei que a zoeira, afinal, um dos seus jogos favoritos é Chrono Cross, e que é muito focado em história. Muito, muito focado em história. Mas é aquela coisa, você não pode substituir o gameplay por história, senão você tá só... Você joga numa visão nova. Exato. Enfim. Opa, visão nova, você joga ou você lê? Você lê. Falou, eu jogo. Foda-se. Enfim, o que eu quero falar é porque, tipo, a gente já tá com essa coisa da história, tipo, que o jogo é, tipo, esse universo, tá ligado? Que você vai, interage, não sei o quê. E não, tipo, se você parar pra pensar em jogo, o jogo é o quê? O jogo é um conjunto de mecânicas que você joga competitivamente ou contra um AI ou contra um oponente. E dessa, por assim dizer, conflito, sai um resultado, e esse resultado vai levar a alguma coisa, tá ligado? No caso, nos jogos atualmente, a gente faz meio que uma coisa meio recursiva, né? Que, tipo, ao invés de você ter um desafio só, que seria, tipo, o normal de um jogo antigo, é, tipo, uma partida de futebol, uma partida de xadrez. Você tem várias partidas do jogo, geralmente elas não são simétricas, tá ligado? E o resto dessas partidas leva você pra outras partidas, geralmente sendo a recompensa de você ganhar a partida, não um sentimento de vitória, né? Porque não tem nada disso envolvido, e só, tipo... assim, que tá muito confuso essa ideia de partidas. Tá muito abstrato, né? Não, é isso assim, pense que, tipo, hoje em dia... Na real, é assim em todo jogo, mas hoje em dia isso é muito mais explícito, tá? Que jogos são, tipo, jogos dentro de jogos. Então você tem, tipo, sei lá, em Persona você tem o jogo de saber qual Persona é melhor levando quais são as chances estatísticas de você achar esse inimigo. Tipo, vamos supor que não exista a batalha. Vamos supor que você saiba que existe tantos % de chance de você ganhar com esse Persona. Isso é um jogo já. Tipo, antes de chegar na batalha, você está pensando, qual é o melhor Persona pra ter nessa batalha? Isso é um jogo. A batalha em si é outro jogo. A dungeon é outro jogo. Você sai de um jogo, vai pra outro jogo. Tem, tipo, arcos dentro de arcos, porque, tipo, a dungeon e a batalha, o negócio de Persona é um jogo. Aí você resolve esses jogos em várias sequências, e aí você resolve o jogo gigante de terminar aquela sessão. E a recompensa de terminar a sessão é a história. Ou, no caso de uma batalha, é, sei lá, um item, entendeu? Tipo, tem... vários caminhos disso. Agora eu me esqueci o que eu queria falar com isso. Pegando jogos mais comuns, tipo assim, um GTA tem isso aí? Tem, tipo, você teria o jogo de andar no carro. Tipo, pensa que o gameplay do carro de GTA é essencialmente um jogo de corrida. Verdade. Mas tem o negócio de você sair do carro, que já é outro jogo completamente diferente. Então o fato de você atirar é um tipo de jogo. Você tem que saber em que ponto você vai mirar e como as coisas estão reagindo na tela. Só que essas coisas se misturam muito fácil, tá? A gente se esquece que isso existe. Mas essencialmente são, tipo... Até a origem deles como mecânica são jogos diferentes, tá? Tipo... Antes de existir Doom, que é um FPS que você se move e atira, existem aqueles jogos que você está num lugar estático e aparece coisas na tela, você tem que mirar e atirar nelas. A essência de você atirar coisas na tela e Doom são iguais, só que em Doom você está levando enquanto o movimento que você está fazendo e atirando. E isso muda as coisas que estão na tela e você tem que se adaptar ao fato que as coisas estão se movendo, elas mesmas, e você está se movendo, e como você vai adaptar a sua mira para atirar enquanto você faz isso, tá? Que é a essência de qualquer FPS. Como, por exemplo, o jogo que eu tava jogando agora há pouco, que é Bloodborne, que você tem parte... Você poderia chamar que é um jogo, você pegar a sua arma e você saber como você vai fortificar ela, qual gema você vai colocar nela, é um tipo de jogo, montar, exato, pra poder dar o melhor resultado de dano. Enquanto o jogo de você ter agilidade, de poder matar o boss é outra coisa, totalmente diferente, tá ligado? Sim. Só que você misturou essas coisas, são interessantes. É isso que, né, tipo, é isso que meio que cria inovação em jogo. É você saber, tipo, essa mecânica é muito boa. O que acontece se eu colocar essa mecânica com essa, tá? Tipo, o cara lá, sei lá, do War Selection, nem joguei. Você que falou que jogou, tá? O cara falou, como a gente pegar a ideia do Battle Eu não consegui jogar. Eu abri, o War Selection, nosso ouvinte, não joga essa merda. Eu tava procurando um RTS que prestasse, ou esse RTS MMO. De graça. Early Access. Vou testar. Bicho, tipo, o meu PC que roda, sei lá,
Roda no low 720p ou 900 e poucos p, roda Dark Souls 3, tipo, roda as coisinhas de mais ou menos, sacou? Mas aí chega nessa porra de um jogo quadradão, a porra ficou totalmente lagada, velho. Ficou tipo... eu acho que se eu tentasse rodar no meu PC 1080p, qual é o nome? Shadow of Tomb Raider, aquele jogo, que já ficou bonito. Todos os Tomb Raider novos têm gráficos bonitos. Pronto, se eu tentasse rodar Tomb Raider no 1080p no meu PC, ia ficar menos lagado do que aquilo ali, meu. Aquilo, gráfico merda, gráfico de PS2, PS1, sei lá que porra, aquela e não rodava, não joga. Otimizar mal é triste. O cara deve ter contratado, sei lá, brasileiro pra poder fazer. Ele pode ter contratado, ele pode ter feito sozinho no Unity, pegou o RTS Pack e só foi. Tá? Existe RTS Pack? Alguém faz RTS em 2019? Já RTS é Gnose? Não. Sei lá, velho, não pode pensar nisso não, tá ligado? Tá pensando de outra coisa, peraí. E não, se você perguntou se alguém faz RTS em 2019, não. Mas tem que lembrar que negócio. É que eu vou entrar isso mais tarde, sobre a teoria que jogos são como drogas, que isso tudo vai ficar muito mais claro quando eu falar sobre isso, tá ligado? Mas tem que lembrar que, tipo, a galera é muito viciada em RTS. Tipo, existe um nicho de fãs de RTS muito forte. E o negócio alguém só faz RTS? Não, ninguém só faz RTS. Mas, existe um cara doente que falou assim, nossa, eu lembro muito do meu tempo de Age 2, man, pô, véio, era muito bom, meu Age aí. Ok, tô falando de Age 4 agora, mas tipo, pensa nesse cara, tá ligado? Antes de anunciar Age 4, ele fala, pô, não tem nada pra jogar, tá ligado? Só que ele tem aquela, sei lá, criatividade exacerbada que a média não tem, tá? Ele fala, porra, se eu pudesse criar meu Age sozinho, sem nem contar 200 pessoas, seria muito doido, tá ligado? Alguém sabe que esse cara existe. Aí o cara vai lá e faz, tipo, RTS Pack, programa o básico do básico de mecânica de RTS, coloca, tipo, uns quadrados pra se mover, joga na Asset Store do Unity. Ele sabe que vai ter, tipo, um bocado de gente doente que vai querer fazer RTS. Sei lá, 90% nunca vai terminar e os outros 10% ninguém vai saber que o jogo que ele fez existe. Porém, pra todos esses caras que compraram e tentaram fazer RTS, foi lá na mão do cara que comprou. Esse cara lucrou, tá ligado? Porque ele sabe que tem gente que vai tentar fazer mesmo não conseguir. Caralho, o cara tá lucrando de sonhos, como se diz, sonhos infrutíferos das pessoas, sacou? E Steam é essencialmente isso, App Store também. De certa forma, tipo... Mesmo que o cara venda pouco, cada pouco, sei lá, 30% vai pra Steam, tá ligado? De certa forma, tipo, eu acho que, sei lá, professor de violino, de chinês, essas coisas assim, tipo... Cara, vive de sonho de pessoas, tipo... 90% dos alunos dele deve ser, tipo, gente que vai começar, vou falar chinês, vou tocar violino. Tipo, passa 6 meses, a pessoa vê que é difícil, desiste mas o dinheiro já entrou. Exato. É isso mesmo. Só que sem trabalho nenhum, porque você, tipo... trabalho você tem de ter que programar umas porrinhas básicas, mas tipo, é muito mais trabalho você ter que dar aula durante 6 meses só depois você ficar com esse dinheiro só, do que você simplesmente fazer um seu pacotezinho e deixar a galera usando. Então é muito mais vantagem pro cara, né? Se você aprender chinês ou saber programar o básico ou alguma coisa assim, tipo, o cara que ensina chinês vai aprender o chinês e ele vai ter tipo dinheiro, sei lá, se chinês for muito popular ele vai ter dinheiro indefinitivamente. O cara dessa história também, tipo, pensa assim, ele literalmente, ele fez tudo que um cara de RTS iria programar. Ele fez sozinho. E o cara que vai fazer RTS não vai ganhar o quê? Nada, porque ninguém vai comprar esse RTS. Tá ligado? Mas e ele que tá dando o asset para as pessoas que não vão conseguir? Todo mundo vai comprar na mão dele. Tipo, ele não tá assumindo risco. Ele fez a base e você assume o seu risco. Eu já ganhei meu dinheiro, tá ligado? Mais ou menos essa ideia. Aqueles que não assumem risco a gente chama de... sei lá, usurário. Eu não sei como... Eu não vou falar covarde não, vai ficar shitpost, né? Como é retardado aqui lê comic e covarde aqui não assume risco. Mas é uma boa descrição, covarde, na verdade covarde por definição é isso, né? De fato. Mas sim, voltando aos jogos. Sim, não, o que eu falo desse negócio desses arcos de mecânica que eu falei, sim, é que jogos são essencialmente isso, tá ligado? E já que esses arcos hoje eles são, tipo, tão complexos e tão, tipo, uma coisa muito junta com a outra que você quase não percebe essa transição e o fato de terem esses conjuntos de mecânicas, é que a galera começa a criar essa ilusão que é tipo, é um mundo imersivo. Não que não seja. Tipo, tá ligado? A direção de arte desses jogos é maravilhosa, o gráfico é bom, tá ligado? Mas tipo, o que você está fazendo no jogo ainda é isso, tá ligado? O que você faz, tipo assim, aquele negócio, em Dark Souls, quando o bicho dá uma porrada em você e você rola, na sua cabeça você pode até estar imaginando, tipo, eu sou um herói, ele me deu um golpe, eu desviei porque eu sou muito bom, não sei o quê. Sua cabeça, o cara tá pensando o seguinte, existe esse quadrado do monstro. Ele pegou esse outro quadrado e jogou em mim. Meu quadrado está aqui. Meu quadrado não pode estar aqui quando isso aqui bater. Eu vou apertar esse botão para esse quadrado não estar aqui. Somente está pressionando nesse nível, tá ligado? Tipo, você não... Tá tão pressionando nesse nível que você nem pensa nisso, tá ligado? Tipo, é quase que um reflexo, você sabe. Será? Eu não posso estar aqui. Será que, tipo...
a sua mente vai pensar tipo em quadrados, será que ela não vai se projetar ali e começar a me desviar daquilo ali? É isso, pode ser, mas tipo assim, pense que, sei lá, se você realmente existisse naquele universo, você poderia desviar de outras formas, não necessariamente rolando daquela mesma forma toda hora. Quando você rola daquela mesma forma toda hora, você começa a tipo, pensar quase que matematicamente, tipo, minha rolagem tem esse tempo, ela vai para essa direção, nessa distância. Se eu preencher essa distância, essa parte aqui que preenche esse negócio não vai me colidir comigo. Só que você não está pensando nisso, tá? Isso é tipo, seu reflexo, tipo, você abstraindo a física do jogo, que é parte da diversão. Tipo, você se diverte com o jogo fazendo essas coisas, tá? Você nem pensa, você só processa, tá ligado? De certa forma, faz raciocínio humano, de conseguir absorver Sim. a parte inteligível do daquilo. mundo. Exato. Tipo, o mundo é ordenado, você Exato. vê que ele reage, sim, é. E você se diverte fazendo isso, tá ligado? Sim. Que é- Porque foi o que o ser humano foi feito pra fazer. Exatamente. Assim, os jogos são um exploit de uma parada natural, tá ligado? Exato, mas justamente por ser a corrupção disso que ele entra no campo da gnose. Olha, pode ser, mas o que eu ia falar que eu vejo do outro lado é justamente que, se você pensar que jogos são, tipo, você vai falar que isso é gnose, mas tipo, aí você poderia estar, sei lá, todos os jogos que não usam física real são gnose, tá? Tipo, eu imagino que você não vai falar que futebol é gnose, tá? Porque futebol você faz isso com a física real. E com muito mais opções de movimento, tá ligado? Mas, digo, vírgula, né? Tem, tipo, futebol tem falta por um motivo, porque tem movimentos que você não pode fazer. Mas, tipo, dos que você pode, você vai deduzir tudo que você pode fazer pra poder ganhar o jogo, tá ligado? Mas você vai falar que é gnose porque tá usando uma física que não existe nesse mundo, isso parece um pouquinho um pulozinho, tá ligado? Mas, por exemplo, tipo, a forma como, sei lá, um jogo de futebol, existe no PlayStation, ou Xbox ou qualquer console, no caso. Você tem os comandos e, tipo... Sim. Não, E os jogo de futebol de Japão é uma parada totalmente diferente, tá? E, tipo, os comandos, eles são conhecimentos. Então, tipo, à medida que você tem mais conhecimento desses comandos, você vai... Ah, você tá falando de... mas isso não é gnose, tá? Isso é literalmente conhecimento normal. De fato. É que, tipo assim... É muito tênue essa língua, porque, tipo... Essa linha, porque, tipo... Você pensa assim... O mundo não é um lugar muito bacana. Certo. Você sabe disso? Sim, porque os jogos eles são, tipo, otimizados pra ser, tipo, o máximo de... aquela torneira de dopamina possível, né? Sim. Tipo, você vai ter aqueles ciclos pra você ter prazer sempre. Enquanto no mundo você pode assumir, sei lá, 20 riscos e, sei lá, 15 você perde. E é decepcionante, tá ligado? E aqueles 5 que voam valeu muito a pena, porque, tipo, isso nunca vai acontecer. Sim. Certo. Tem um pouco disso, sim. E isso entra na parte do droga, jogo como droga, Exato. mas Mas a gente vai falar isso um pouco mais na frente. E também tem outra questão que, tipo assim... É muito tênue a linha de, tipo... O mundo não é um lugar muito bacana, mas não é porque, sei lá, Deus planejou que fosse assim. Tipo, essencialmente por causa de alguns acidentes e o comportamento humano. Isso, acidente e comportamento humano. Mas, tipo, o mundo, em tese, ele foi construído perfeito, ou bom, e ele se degenerou a esse estado aqui atual. Certo. A questão é que quando alguém concebe um jogo com seus desafios e tal, ele já tá concebendo o jogo com essas imperfeições, entendeu? Tipo... mas... O mundo produzido já é uma coisa corrupta em si, sacou? Assim, porque aquele negócio tá do tipo... E outra coisa, o objetivo do jogo... Toda pessoa que faz um jogo, ela tem um objetivo. Fazer com que você jogue. Sim. Que você fica preso no jogo. Até o efeito viciante. E isso também entra com o jogo como droga. E qual o cara vai ficar explicado antes de começar o assunto. Qual é o objetivo do Demiurgo? Te prender na vida real. Que seria o jogo... Tá, ok. Isso é bem gnóstico. Ok, tá, certo. Entendi. Isso é bem gnóstico, né? Mas o que eu queria falar, assim, tá? Tipo... Vício é gnose. Calma, quando a gente fala sobre o jogo como droga, eu acho que isso vai desenvolver melhor, mas calma, eu quero falar um pouco... Primeiro eu queria falar sobre aquilo que você falou antes, que eu queria discernir esse negócio de, tipo, você fala do mundo imperfeito que o cara cria e tal, e eu tô falando que, tipo, não é bem um mundo, são conjuntos de mecânicas que eu coloco dentro de um mundo pra pessoa se divertir e tal. E o que eu queria falar o jogo é assim, mas o marketing do jogo não é assim, entendeu? Tipo, o jogo é essencialmente assim, mas o marketing do jogo não é assim. E as pessoas, né, principalmente em questão de RPG, elas tentam passar essa ideia, mesmo elas não conseguindo. Tipo, RPG ainda não passa de, tipo, ficar lendo muito texto e jogando uns dados. Como é no tabletop normal, tá ligado? Tipo, a maior parte dos RPGs... até os JRPGs são assim, tá ligado? Tipo, temos stats, você joga uns dados, que é tipo random e... isso aí. E eles essencialmente são isso, tá ligado? E essas coisas... assim, largadas fora de contexto, porque eu já acho que você tá me refutando já, porque tá difícil até de defender aqui.
não são gnósticas, tá? Tipo, elas ainda são, sei lá, dados, mecânicas, coisas normais, tipo, como é... Se você pensar de um jeito muito retardado, os jogos são tipo uma sequência de jogos de futebol, quando você ganha a partida, mostra uma história. Que eu acho que a campanha do FIFA, inclusive, é assim. Não, campanha Agora que eu poderia pensar. Campanha do FIFA não entra nesse quesito, não. Aí Eu falo aquela campanha fodida lá, com história, escolha sim, isso aí não entra não. Isso aí foi um erro da humanidade, né? Isso aí não. Não, mas eu tô falando, tipo, se você pensar de uma forma muito abstraída, todos os jogos são isso, tá? Tipo, você tem uma partida, você ganha uma recompensa, e vai pra outra partida, e ganha outra recompensa e fica nesse ciclo. Sim. É só pra dar um exemplo que eu pensei também agora, na questão de ter uma mecânica, outra mecânica, e falar o jogo e tal. Tipo, uma coisa é o jogo de Uno, sacou? Uno é um Sim. jogo de cartas e, teoricamente, eu acho que só tem uma mecânica nisso, né? Você conseguir o objetivo é você colocar uma carta que seja do mesmo tipo, da mesma cor e tal, em cima ali. Sim, sim. E você conseguir terminar cartas antes de todo mundo. É um jogo competitivo. Sim. Exato. Só que, tipo, as pessoas com o tempo foram colocando outras regras que viram outros jogos, tipo... Sim, bater a mão, não falar nada, assim. Exato. Tipo, tem o zero na mesa, você tem que bater a mão e tal. Tipo, você botou outro elemento aí, que é o elemento de reação, sacou? Sim. Então, tipo, você vai adicionando no jogo outros elementos. Sim, não, mas e é isso, tipo... Se você analisar o jogo naturalmente, todos os jogos são assim. Todos os jogos que você brinca hoje, joga hoje, tipo, os naturais. É tipo futebol, tipo, tem o jogo de correr, tem a questão de precisão do passe, tem, sei lá... E eles evoluem naturalmente, porque se o cara criasse uma versão chata de futebol, ninguém ia jogar. Mas se o cara pensou, tipo, futebol, tá, mas agora a gente chuta, agora tem um gol. Funcionou, todo mundo tá gostando, vai ficar. E tipo, isso inclusive eu acho que é tipo, eu basicamente chamo de a tragédia do game designer, tá ligado? Porque ele percebe que ele é inútil, tipo... Você pode até falar de, sei lá, que seleção natural não existe, tá? Mas você não pode negar que seleção natural em âmbito de game design não... Tipo, ela existe, não tem pra onde correr, tipo... A natureza humana é melhor que qualquer game designer vivo, tá ligado? Ela, por milhões de anos, selecionou perfeitamente que jogos a galera gosta e que jogos a galera não gosta. Isso é melhor que qualquer cara imaginando, tipo, essa mecânica funciona ou não funciona, tá ligado? Inclusive, o que todo game designer faz, essencialmente, se ele não estiver clonando um jogo, que é o mais normal, a gente vai falar isso quando a gente chegar na parte de jogos como drogas, o que ele faz é ele chutar uma mecânica e falar, vou criar essa mecânica. Todo mundo joga. A galera está gostando, vamos manter. A galera não está gostando, joga fora. Ele literalmente só tá, tipo, fazendo um processo na mão, o que a natureza já faz sozinha, tá ligado? Seria isso aí a mão invisível do mercado de jogos? Infelizmente, é onde a mão invisível dá certo. Isso mesmo. Tipo, poker você sabe... Poker você sabe que ele tem, tipo... sei lá, 1 milhão de variações, tá ligado? E só uma galera joga hoje, que é Texas Hold'em. Foi que todo mundo gostou. E é isso, mesmo. O importante é comer, beber e é dar graça, né? É por isso que a gente joga poker. Isso não foi editado, não. Chique poxa. Mas assim, tipo, todos os jogos são assim, tipo, você vai ter várias variações e uma que vai cair na mão do povo. Que é meio que uma regra universal, né? Pareto, tem outros nomes que a galera dá também, que é tipo, 99% das coisas são uma merda e ninguém se importa, e aquele 1% vai ser a lenda, tá? Mas qualquer coisa... Clássicos também. Qualquer coisa assim, né? Tipo, Pareto. Não, qualquer coisa assim, comida, você vai as comida e tipo, a comida que ficar boa, ela vai ficar popular, a que ficar boa, sim. A que viciar vai ficar popular, a que não viciar... Não, o lance é que os cozinheiros, pelo menos, aceitam que o que eles estão fazendo é, tipo, só repetir o que deu certo, tá ligado? Game design nem tem motivo pra fazer isso, porque, sei lá, assim, antes dos jogos virarem, né, um modelo comercial, tipo, não existia motivo pra um cara fazer xadrez. Porque o game design, tipo, pense que se existisse um equivalente de cozinheiro pra game design, em quesito de jogo, tipo, tabuleiro, seria, tipo, o cara montar um tabuleiro de xadrez. Tipo, isso seria um game design, tá? Se fosse, tipo, um cozinheiro. Sim. Mas, sim, o que eu queria falar também é, meio que complementando aquilo que eu tava falando antes do negócio do cunho de mecânica e tal. A gnose, e eu concordo com você essa parte, é justamente esse negócio do mito do holodeck na mente do game design, entendeu? Pra mim é isso, é tipo, se o cara tá fazendo um jogo, e ele sabe que o jogo é um conjunto de mecânicas, e que tá ali pra divertir o cara e acabou, eu não vejo gnose nisso. O cara tá querendo criar uma parada divertida, tem uma história, pode ser, tá ligado? A história pode ser gnóstica, já é outra história, mas tipo... você fica pensando em um jogo com um mundo imperfeito, porque não tem como o mundo do jogo ser perfeito e tal. Quem pensa nesse âmbito é só a galera que está tentando recriar esse mito do holodeck, que é tipo, isso por si só é uma gnose, porque é algo improvável. Mito do holodeck? É o que eu tinha falado antes, de tipo, criar um mundo que a história reage certinho conforme você faz. Sim, verdade. E tem gente que pensa assim, sério. Tá? Tipo, de onde veio esse nome holodeck, hein? Eu falei, veio do Star Trek. Star Trek, né?
É isso mesmo. E, isso é gnose. E é isso que quando você fala isso, você tá pensando nisso, entendeu? É porque, tipo, você não sabe os termos, e você provavelmente nem sabia que esse mito existia. Mas, sei lá, tipo, um cara que tava pensando assim, nossa, por que a galera é tão obcecada do inteligência artificial? Se você contar a história do Golem pra ele vai entender, tá ligado? Tipo, veio disso, tá ligado? Holodeck é tipo isso, com esse negócio de história em jogo, tipo, no contexto de ser imersivo, um mundo que você pode escapar e tudo vai ser legal, tá ligado? Vem do Holodeck. E a galera que vai nessa linha é agnóstica. Mas o que eu estou falando é que game designers, por profissão, eles não pensam assim. Eles podem querer fazer isso. Mas eles podem querer fazer isso. Mas eles, assim, isso é experimental, tá ligado? Eles, por trabalho, têm que fazer o quê? Vamos criar mecânicas que a galera se diverte fazendo essas mecânicas. É isso que tem que fazer. Sim. Mas, por exemplo, a que ponto chega próximo disso vários jogos que tem chamados mapas procedurais? Tipo, que cada lugar que você vai, o computador, né, o algoritmo faz um mapa novo pra poder sempre ter coisas novas. Pra poder o cara nunca ficar enjoado dos mapas. Olha, primeiro, eu queria dizer que sim, isso foi o mais próximo que esse negócio de rolê criou. A primeira coisa que eu tenho que falar é que, tipo, isso em questão, sei lá, um jogo imersivo mesmo. Tipo, eu tô pensando aqui, um jogo VR, tá? Tipo, primeira pessoa, não sei o que você interage. Eu não conheço nenhum exemplo que funcionou, por exemplo, do jeito que o Holodeck é. Em primeiro lugar é isso. Segundo lugar, jogos que fazem isso e a galera tem uma taxa de narrativa emergente, que é o nome técnico que dá pra essa tipo, narrativa que surge no processo, geralmente são simulações profundas. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é, tipo, imagine você pegar e simular uma floresta. Que os animais se comportam de uma forma, tipo, bem, sei lá, animal. Tipo, esse bicho, ele é carnívoro, ele vai comer isso aqui. Esse bicho é vivo, ele vai comer planta. Vamos supor que você programe isso, simule e role. E, tipo, já que a AI, ela, tipo, reage meio que aleatoriamente cada vez, tipo, pode ser que o bicho vai comer o coelho, só que ele viu um bicho maior, ele ficou com medo. Ou pode ser que ele seja valente, aí ele viu o bicho maior, foi em cima, o bicho maior foi em cima dele, mas ele consegue salvar, mas tem hora que ele não consegue. Você vê que são, tipo, são simulações que detalhes mudam e, tipo, a sequência de eventos desses detalhes muda completamente. Você pode virar falar e falar, isso é uma história? Eu acho muito difícil de falar sim ou não. Mas o detalhe é, se você fizer isso com indivíduos humanos, pode ser que o que surja não seja uma história exatamente interessante. Mas o fato de nós pensarmos através de histórias, que é algo tipo quase instintivo que a gente faz, tipo, se você tiver dúvida, ouvinte, que você faz isso, é só você pensar como você conversa. Quando você conversa, você fala, isso rolou comigo. E você vai contar uma história. Você nunca vai contar exatamente o que aconteceu. Você vai contar o que aconteceu da forma mais interessante possível. Você vai cortar o que não foi interessante e vai deixar a parte que colabora com sua história. Você, inclusive, vai até mentir pra deixar mais interessante. Não recomendo. Isso faz mal pra cabeça. Mas... A não ser que você queira entrar na profissão de jornalista. Não, aí minta pra porra. Você vai precisar. Exato. Então... Você pensa assim, você vê uma sequência de eventos e você torna isso interessante na sua cabeça para você contar para outras pessoas. Esses jogos que tem mapa procedural, eu imagino que você está falando de todos os elementos de forma procedural, porque assim, mapa procedural, a gente vai falar de roguelite. Roguelite é basicamente um jogo de algum tipo de mecânica, tipo, uma plataforma, só que o mapa é procedural. Sim. Eu acho que muitas vezes não funciona. Existem alguns jogos que funcionam muito bem, mas acho que em geral não funciona. Tipo, de novo, o jogo que eu tô jogando agora, Bloodborne... Você acha que funciona? Acho que funciona, velho. Me deixa entretido bastante lá. Tá, pronto. A gente pode dizer que, sei lá, Hack and Slash é um bom exemplo que funciona, mas tipo, eu penso que plataforma, por exemplo, sei lá, não funciona tanto porque chega uma hora que aquela parada fica genérica, porque plataforma tem muito desse negócio de, tipo, level design, ele tem aquela essência de, tipo, agora tem mais desafios, agora tem menos, tá ligado? Agora tem uma puzzle, tá ligado? O level design é bem conectado. Isso no random não acontece, porque é muito random pra isso poder acontecer, tá ligado? Imagina. Então, que tá muito difícil, do nada fica... sei lá, 0 desafio, nada tá impossível, tá ligado? Do nada, tem um baú que bloqueia seu caminho e você não consegue ir pra outra sala, tá ligado? Sim. Entendeu? Isso rola no procedural. Mas o que eu queria voltar é aquele lance da simulação. Se você levar o procedural a níveis absurdos, tipo, quase tudo é procedural, tipo, o mapa, o comportamento dos personagens, como tudo isso acontece, o que acontece é que você tem uma simulação extremamente profunda, com seres humanos dentro, e a reação desses seres humanos, já que ela nunca é igual, e já que ela sempre traz eventos que você não espera, é que você vai ter, tipo, sei lá, 1 milhão de narrativas rolando, a maior parte não vai ser interessante, mas já que elas estão rolando toda hora, pelo menos, sei lá, em 1 hora jogando você vai ter pelo menos 10 histórias diferentes e engraçadas que você pode contar pros seus colegas. E isso
a galera foi o que a galera chegou mais perto desse negócio do holodeck, porque não é porque a narrativa fica interessante pra entreter você, é porque, já que é tão random, alguma narrativa interessante, entre aspas, vai acontecer. Eu vou adiantar logo, 99% delas são tragédias horríveis, e a graça é o humor negro, tá ligado? Porque sempre acaba muito mal. Eu fico pensando muito em Rimworld, tá ligado? Que basicamente seria essa história humana, né? Acho Sim. que a realidade você vai ver, tipo... Mas é isso, eu acho que a história humana tem um... A literatura é feita de tragédias, Não, é isso, mas as tragédias têm aquele significado profundo, porque elas, né, foram montadas, tem todo aquele negócio Sim, e tal. foram depuradas com o tempo. Isso. Sim. As tragédias desses jogos simulados é tipo coisa assim. Sei lá, você deve estar pensando, sei lá, em Édipo, sei lá, Shakespeare, tá ligado? As tragédias desse jogo é tipo um cara tá andando, sei lá, na rua e com uma pedra em cima dele e todo mundo dá risada. É isso, tá ligado? Não, você imagina, tipo... Narrativa, entre aspas. Imagina a narrativa do cara, tipo, o cara desloga lá do MMO na casa dele, deixar tudo certinho, quando ele volta, tipo, roubaram a casa dele, tomaram tudo, e aí, tipo, ele consegue a pista de alguém que sei lá, de quem pode ter pego, ele persegue o cara, talvez ele até consiga pegar de volta, mas no caminho ele morre na floresta e perde tudo de novo. Pronto, você percebeu que não tem muita profundidade nessa narrativa. É tipo algo, sei lá, bem humano, tá ligado? Não é algo tipo aquele negócio concentrado da tragédia. Mas sim, em geral é isso, tá? Tipo, sei lá, o cara tá minerando em um lugar e ele descobriu que na verdade aquilo é uma colônia de aliens. Agora os aliens saíram e vão matar todos os companheiros dele, tá ligado? Tipo, não tem nada complexo nisso, mas você vai contar isso pra um amigo e fala, pô, isso é muito doido, velho, esse jogo é muito doido aí, ó. O cara tá cavando nada com os aliens, pô, eu quero jogar isso aí, tá ligado? De novo, só tô falando de exemplos próximos do que aconteceu comigo, de novo em Bloodborne, de eu ter morrido e todos os meus pontos terem ficado naquele lugar, aí eu consegui pegar e voltar, opa, consegui, aí agora eu vou voltar, e no final eu morri na volta e perdi tudo de novo. É isso, tipo, você falou esse exemplo, mas tipo, eu não joguei Rush, tá ligado? Mas eu tenho muitos amigos que jogaram. E tipo, a galera quando fala de Rush fala que a experiência é essa, tipo, é um jogo de matar um ao outro. É tipo um jogo de você minerar, fazer engenharia, fazer arquitetura e matar uns aos outros. Aí a galera faz bases, tipo, ultra seguras, labirínticas. É RTS, sei? Não, é um jogo de primeira pessoa, só que é tipo muita gente se ajudando, é tipo, você cata minério, você monta, tá ligado? É tipo, por assim dizer, um mini MMO. Que não chega a ser um MMO, porque não tem muita gente. Sem partidas, isso? É isso, mas são partidas, sei lá, 6 meses, tá ligado? Caramba. Só que esse negócio, tipo, a galera se junta, faz clã, trai uns aos outros, escraviza os outros, vamos, cacete, tá? Só que a ideia do jogo é ser extremamente agressivo, e não é um jogo pra qualquer um, tá ligado? E é normal, tipo, você juntou seus amigos, você tem uma casinha, uau, a gente fez uma casinha, chega o cão dos barril, joga uma bazuca na sua casa, mata todos vocês e escraviza o que sobrou, tá ligado? E o outro se mata porque ele não quer ser escravizado. Entendeu? Tipo, coisa assim. Um amigo meu contou que eu achei engraçado que ele falou que ele percebeu que ele ia morrer de qualquer forma, e os caras foram entrar pra invadir, ele falou, pode entrar então, ele tinha uma granada, e tipo, ele só tinha 2 granadas, tá ligado? Ele pegou e jogou no chão, o cara, tá bom, ele pegou e tirou outra. Aí o cara, e morreu todo mundo, e o resto saiu correndo. Mas tipo, sei lá, isso é uma narrativa extremamente vulgar, tá ligado? Isso não, eu não acho que é isso que a galera do holodeck desejava. E obviamente esse tipo de narrativa que somente o jogo permite você ter, porque, opa, você morreu, como é que você vai contar a sua história? Mas, opa, morri no jogo, então... aqui está a minha história, exato. É isso. Não, é esse negócio, né? Geralmente o estado de perda do jogo é a morte. Então, é meio inevitável que é uma tragédia, tá ligado? Sim. Qual outra forma que vai terminar? Você ganhou, você entrou na espaçonave e fugiu do planeta. Sei lá. Você ganhou o torneio, se tornou e foi pro campeonato de esportes e ganhou zibilhões. Tá ligado? Enfim. Sim, em questão de jogo procedural, foi o que chegou mais perto, mas de novo, essas são narrativas extremamente vulgares, extremamente simplificadas, e assim, sem querer faltar com respeito. Mentira, não, eu tô faltando com muito respeito mesmo. É aquele tipo de coisa que, sei lá, só gamer mesmo vai achar que é tipo, uau, foi um épico, tipo, eu fui roubado e eu fui com meus amigos pegar o que me roubaram, tipo, uau. Sim. O ápice da literatura ocidental. Eu acho que um ápice da literatura ocidental seria muito melhor, tipo assim, cara, eu estava jogando LOL e aí eu morri e aí eu fiquei com raiva, eu morri, eu fiquei com raiva e pensei, eu vou continuar jogando aqui de noite até eu conseguir ganhar isso daí. Enquanto isso, a minha mulher foi e me traiu. Realmente, você vê que a vida real é mais interessante do que a narrativa simulada dos jogos. Como é que isso é possível, né? Exato. Enfim, isso é meio que gnóstico, sim, mas, de novo,
o foco é a diversão, né? Tipo, não... Mas... Enfim, não, eu não sei. É difícil comentar isso, tá? É uma parada muito específica. Eu acho que é bom lembrar, que eu não sei se nosso ouvinte tá lembrado, e eu acabei esquecendo de comentar no início desse podcast agora, que é a ideia do programador como aquele mito do Golem, né? Tipo, Sim. de tipo, você conseguir fazer uma coisa que imperfeitamente consegue se mexer, ou que consegue fazer algumas coisas e tal, mas que não tem... Não é inteligente. Não é inteligente. Então, tipo, basicamente são os computadores hoje em dia, né? Tipo, Sim. ele consegue fazer coisas pra você, mas, tipo, dependendo ainda bastante do ser humano pra fazer as coisas. E, tipo, a inteligência artificial seria, tipo, o ápice do Golem, né? O Golem perfeito. Você conseguir fazer Que não acontece. Exato. E, né, tipo, pra variar, não acontece. E na lenda do Golem, ela é vista como extremamente negativo. Tipo, porque o Golem é visto como extremamente negativo. Tá? Tipo, Sim. Quase todas as vezes o Golem termina matando o cara. Ou se revoltando e o cara, de última hora, quase não morre, tá ligado? E consegue destruir ele de alguma forma. Sim. E não bastando isso, nas lendas do Cabala, citadas por ninguém mais, ninguém menos que Eric Voegelin, que eu não sei de onde ele tirou isso. Tipo, eu vi a citação que ele pegou, era, tipo, em 1965, se você for comprar, é tipo, sei lá, R$1.000 na Amazon. E, tipo, a foto do livro não é a capa do livro, é tipo a foto do livro no quarto de um cara, assim, tá? Tipo, só eu tenho essa cópia. É umas paradas assim, tá? Tipo, eu não vou poder comprovar se é real a coach ou não. É o tipo de livro que você só acha no trato feito, sabe? Você vai chegar lá... tô aqui com esse livro aqui, da Cabala aqui. Quanto você quer por ele? $5.000. Eu dou 1.000. Fechado. Enfim, e Eric Voegelin fala que na citação desse livro, o Golem, interpretado no lance do Cabala, é visto como algo blasfêmico, tá ligado? Porque quando o cara cria o Golem, ele está criando, pelo menos na concepção do cara, ele está criando um ser inteligente, e quando ele cria um ser inteligente, ele está colocando no lugar de Deus, foi Deus que criou um ser inteligente, que foi o ser humano. Quando um cara cria o ser inteligente, acho que é um anjo que fala pra ele, fala, quando você cria o inteligente, você está dizendo que Deus então não existe, porque só você é capaz de criar coisa inteligente, só pode ter um de nós que pode criar uma coisa inteligente. Então Deus agora não existe mais, o cara vai e rasga as vestes, que é um gesto um pouco... Se você leu qualquer coisa da Bíblia, você sabe que são gestos extremamente violentos e tem um significado muito específico, tá? Que é desespero completo e, sei lá, tristeza, não sei. Mas enfim, tipo, é visto como uma blasfêmia, tá? Tipo, porque você tá se colocando no lugar de Deus e eu nem sei como ficar mais gnóstico que isso, tá? Sim. Eu acho que não é isso, só lembrando, só que você deu a linha, eu tenho que defender minha área agora, lembrando, viu, gente, tipo, em geral, programação é só algoritmo, não tem nada inteligente rolando, não. São só máquinas, eu não acho que não tem gnose nenhuma em máquina, eu acho. Tem ou não tem? Tem. Ué. A máquina é um Golem. Não é isso, a ideia do Golem é que ele é uma inteligência. Olha só, o que é a máquina de lavar que não é um Golem? Você vai pegar um Golem, o Golem lava roupa pra mim. Ele vai entender e vai lavar roupa. Não é isso, a máquina de lavar não entende. Você aperta um botão, ela faz. Mas o botão é a sua vontade traduzida em comandos elétricos. Mas a máquina não entende vocês. Ela entende... Isso é um papo filosófico muito profundo. A máquina te entende. Ela é programada você tá falando pra entender... A programação... tipo... O fato de ela poder seguir um conjunto de instruções. Isso é inteligência. Isso. Primitivíssimo. Tipo um cachorro. Não, até cachorro eu acho mais inteligente. Tipo, sei lá, Mas isso é uma parada, tipo, muito profunda que você periquito. Fala assim, até onde, sei lá, um martelo... Tipo, o martelo não é porque você só tá fazendo um movimento direto, só que ele é estendido. Mas... tipo, um martelo você não pode deixar ele sozinho fazer as coisas. Cara, isso é realmente uma parada muito profunda. Eu não tinha pensado sobre isso, não. Na hora que eu passei meu semestre todo estudando sobre AI, tá ligado? Isso é porque eu considero AI, se for, tipo, pra mim AI plena é só se ela realmente for inteligente, pra ela conseguir responder você, se ela contrariar você, alguma coisa assim, tá ligado? Que isso não existe. Provavelmente nunca vai existir. Sim. Não existe nada que indique que vai existir em algum momento. Mas tipo... Você consideraria como AI se pegasse, tipo, pessoas... você conseguisse fazer uma fusão do cérebro humano com robôs, tipo, pegar pessoas mortas, pegar os cérebros delas e juntar numa rede neural com uma parte de computador e fazer as coisas? Sei lá. Isso é uma parada, tipo, muito... tipo... muito exagerado naquele sentido, tipo, eu não sei se é possível, mas acho que sim, pra mim isso parece ser tão plausível quanto você criar uma AI do zero. Digo,
né, assim, nesse âmbito hipotético, isso deve ser mais fácil. Mas, ainda assim, isso funcionar, eu acho um pouco improvável, tá ligado? Até porque neurônios mortos devem ser um pouquinho difíceis de ligar. Não, mas tipo assim, pense como, se eu não me engano, a própria ideia do filme de Matrix é que, além da energia que o cérebro gerava para as máquinas, elas também funcionavam como uma rede de processamento para a própria Matrix. Sim. Então, tipo, por isso é algo nesse sentido. Não, eu entendi, tipo, a máquina do cérebro já tá feita, é só você colocar ela pra funcionar de uma forma artificial. Exato. É isso. Isso funcionar, pra mim também, tipo, é muito... Não sei. Isso não é algo assim... Primeiro que eu imagino que deve ser proibido, faz até pesquisa no ramo desse negócio. Não na China. Okay, na China não existe lei. Pior que isso é verdade. Mas, tipo, isso funcionar me parece muito provável, tá? Tipo, o cérebro não é uma máquina tão simples como a galera faz parecer que é, tá ligado? Certeza. Nem um pouco. Tipo, redes neurais é quase que um insulto, tá ligado? Tipo, você usar o termo redes neurais. Porque aquilo não chega nem perto do que o neurônio é, não, tá ligado? O neurônio é extremamente mais complexo que aquilo ali. Aquilo ali é tipo o cara abstraindo uma parada pra fazer uma parada funcionar. Não é muito diferente de... É o esquema essencial do neurônio, só que simplificado pra caramba. É isso. Não é muito diferente de, por exemplo, aquelas partes de psicologia evolucionista que não depende nada de evolução, tá ligado? Ele só pega a ideia central da negociação natural, abstrai e coloca pra funcionar no sentido de interpretação de comportamento. Lembrando que, de novo, mesmo que o mundo seja ou não seja evolucionista, não precisa daquilo pra funcionar, tá? Você só está falando, tipo, velho, a galera tem medo de morrer. Se ela tem medo de morrer, elas vão agir dessa forma. Medo de morrer não é algo que é dependente de nenhum tipo de teoria de cosmovisão nenhuma. Se você nega que as pessoas têm medo de morrer, você provavelmente é autista ou esquizofrênico, alguma coisa assim, tá ligado? As pessoas agem de certa forma. Agora, quando você começa a assistir que, sei lá, sua mãe e seu pinto tem alguma coisa a ver com isso, eu realmente tenho que questionar a sua sanidade. Mas, aparentemente, esse argumento não é muito popular hoje em dia, então... Principalmente quando você faz relações com mãe e pinto, e, além disso, você tem água com cocaína. E chama seus pacientes de comer peixinhos de ouro. Porque pra você eles são nada mais do que fonte de dinheiro fácil, tá? Mas isso é outro podcast. Isso aí eu não sabia, não. Sabia, não? Não. Eu chamava, meu. Está escrito, tá ligado? Mas, sei lá, pra mim é muito óbvio que toda essa porra é esquenta, tá ligado? Mas, isso não é, de novo, isso não é um discurso muito popular, então não vou entrar muito em profundidade disso. Em um podcast de jogo. Mas todo mundo sabe que todo mundo prefere Jung do que Freud. É isso, Freud chorava com Jung porque Jung era um esquema melhor. É sério, ele falava, como esse cara tá tirando dinheiro de tanta gente? Eu não tô, tá ligado? Ele falou isso na carta. Tá ligado, mano? Enfim, esse é outro podcast. Bem, existe uma relação muito forte entre Jung e os jogos. E também, digamos assim, Será que Jung, agora eu tô pensando, se Jung realmente foi um skin, é tipo um skin que saiu totalmente de controle, né? Porque tu não começou a levar a parada a sério. Sim, deu ruim, tá? Mas entrando nesse campo psicológico, a gente não pode deixar de falar de um grande contribuidor, tanto para a gnose quanto para os jogos. Isso não é um podcast só disso, não? Não sei. Eu estou falando de Skinner. Ah, ok. Na minha cabeça você vai falar de Persona. Pode falar de Skinner que é bom que a gente já começa a criar a ponte pra jogos como drogas. Pronto. Larga aí as Red Pill. Você sabe que você é o perito dos jogos aqui, então eu vou falar umas coisas muito genéricas e você dá os aprofundamentos aí. Mas queria que eu alguma coisa de Skinner. Pronto. Skinner ele é digamos assim, o pai, ou talvez um dos pais da escola do behaviorismo. É um dos pais, tem mais gente por Exato. Então a ideia do behaviorismo, ela é tipo o seguinte, o ser humano, ele não tem, digamos assim, tipo, a ideia do livre-arbítrio é totalmente abstraída da questão, tipo, você é fruto do seu meio. E tipo, todas as decisões que você toma na sua vida, elas foram condicionadas desde a sua infância, desde questões genéticas, desde questões ambientais, tudo isso influenciou naquela decisão. Então, tipo, você acordou hoje, você ia no banheiro, mas aí antes de ir no banheiro, você, sei lá, decidiu puxar na geladeira e pegar um iogurte. Isso não foi seu livre-arbítrio, sacou? Tipo, isso foi o resultado de um condicionamento que você teve desde a infância que te levou naquele dia a fazer aquilo. Aí você pensa, mas eu nunca faço isso, eu geralmente vou no banheiro de primeira. Sim, mas a questão de você ter ido tantas vezes no banheiro de primeira foi, sei lá, de alguma forma que você quisesse naquele dia fazer diferente. Então, tipo, seria uma equação de muitíssimas variáveis que, tipo, não teria como você
calcular exatamente, mas somente ter uma ideia e que isso influencia nas suas decisões. E isso não foge muito do esquema gnóstico, que tipo, você vive nesse universo fechado, onde o ser humano ele não tem liberdade, digamos assim, ele não tem uma história própria, ele só é mais um agente que está ali, assim, cumprindo o seu papel dentro daquela ordem. E se não fosse ele, ia ser outra pessoa. Sim, ia dar do mesmo jeito. Ia dar do mesmo jeito, exato. Porque tanto faz o que o ser humano fizer ou não, as coisas já dariam daquela forma. E se você pensar, não é muito diferente do esquema behaviorista, porque se você pensar que tudo é questão de influência do meio e com pouquíssimos fatores aleatórios aí influenciando, tipo, você pode justificar todas as suas motivações e decisões para os seus pais, que você pode justificar nos pais deles e nos pais, e indo aí regressivamente até desde começar que rolou o dado no primeiro momento. Que não é muito difícil, sabe, daquele conceito determinista de física clássica, né? Tipo... Exato, no momento que a primeira partícula se chocou com outra, todo o destino do universo já estava selado, porque estava calculado que uma bater na outra e que ia resultar naquilo e naquilo, outro especificamente, sem nenhuma aleatoriedade, sem nenhuma... E mesmo com aleatoriedade. Tipo, tipo... tipo, se acontecer isso, vai rolar isso aqui. Exato. É indeterminista. Sem nenhuma liberdade, no caso. Isso eu acho engraçado de behaviorismo, eu nem vou entrar muito em questão de jogo ainda, tá ligado? Que, tipo, pra mim é assim, o que eu não levo essa escola muito a sério, não bastante na gnose, é justamente que, tipo, um dos maiores nomes de behaviorismo foi um cara chamado, acho que era James Watson. Vamos chamar só de Watson. Eu tô sabendo que o Watson era o nome, mas James eu não sei. E ele basicamente, ele era um cara, ele foi um dos caras maiores defensores desse negócio nos Estados Unidos. Ele foi um grande nome disso. E o negócio que ele tinha um problema sério, que ele não conseguia parar de, assim, vamos falar, eufemisticamente pegar mulher, mesmo sendo casado. E, tipo, o comportamento dele chegou no nível de, tipo, obscenidade tão alta que a escola que ele ensinava baniu ele. Porque falou, não, você não consegue se controlar, tá? Eu tô com medo, sei lá, pelas alunas daqui, não sei o que. Sai daqui, tá ligado? Como tem gente mais inteligente, eles assumem que você começou, tá ligado? E ele foi expulso. É meu óbvio, tipo, realmente alguém poderia assumir no lugar dele. Não precisa ser ele fazendo esse negócio, apesar dele ter sido um dos pioneiros da ideia. Mas o negócio é, tipo, pensa assim. O cara behaviorista, ele fala que liberdade não existe, mas ele meio que age como se tivesse, tá? Ele fala assim, eu posso condicionar essa pessoa a fazer isso. Porque a ideia do behaviorista, ele é meio que, pelo menos nos Estados Unidos, ele é visto meio como um arquiteto, um engenheiro social. Assim, eu posso condicionar as pessoas para gerar essas coisas. Isso, aqui, se as decisões das pessoas, delas não vêm do livre-arbítrio, mas sim do meio das condições que elas estão. Então, se eu conseguir modificar as condições em que ela está, eu consigo fazer com que as atitudes e decisões delas também mudem. Ou seja, tipo, o behaviorismo, ele ganhava investimento para ser estudado, porque quem investia estava pensando, eu criar uma engenharia social para poder controlar as pessoas. O que eu acho engraçado é que, primeiro, já é a negação da ideia toda, porque, tipo, se livre-arbítrio não existe, como você chegou à conclusão que o melhor que você pode fazer é controlar as outras pessoas? Eles estavam destinados, né? Tá, então, do seu destino, como alguém que não tem controle, é controlar os outros. Sim. Pra você controlar os outros, você não precisa se controlar primeiro, pra, tipo, você, sei lá, mover sua mão, pra poder controlar os outros, você fala, não, mas é tipo, o destino de todo mundo é controlar uns aos outros e é isso. Tá? Isso é uma gnose bem bizarra, tá? Ele é um agente, pronto. Então todo estudioso do behaviorismo, ele se via como um messias do demiurgo, sacou? Tipo, de certa forma, sim. Ele sentia que, tipo, todas as pessoas estavam destinadas ao controle e ele era o emissário desse controle que estava somente sendo controlado por algo maior. Que não é, tipo... Digo, emissário do demiurgo. Talvez... não sei. É porque assim, tem aquele negócio também que eu não sei se a gente falou muito do negócio da episódio da gnose, que tipo, os gnósticos eles se sentem maior que as pessoas, né? Claro. Então, se eles são maiores, eles também se vê naquele sentido de tipo, essas pessoas não serão, sei lá, salvas da maldição do demiurgo. Eu vou ser porque eu sou especial. Sim. Certo? Então, pra ele controlar essas pessoas tipo, eu estou usando animais, tá? Tipo, eles são animais de carga pra mim, eu posso usar como eles quiserem. Pode ser algo assim. Não precisa ser emissário do demiurgo, ele pode ser tipo um gnóstico normal. E as pessoas, por serem gado do demiurgo, pode ser gado pra ele também, se ele bem entender isso. Que é um pensamento gnóstico razoavelmente comum.
Sim. Até Karl Marx fala sobre isso, tá? Que é o looping proletariat. E sim, o que eu ia falar é que a ironia disso é tipo, você acha que behaviorismo tem uma aplicação universal, pode ser usado para controlar os outros, e também pode ser usado para controlar o sujeito em questão, né? Tipo, sei lá, você pensa assim, eu quero fazer dieta. Eu posso criar um behaviorismo, teoricamente, pra parar de comer merda, tá ligado? Sim. Isso teoricamente não funciona, hipnose também não tinha alguma coisa assim. Na parte, tipo, eu posso me hipnotizar pra parar de comer e tal. Pensa assim, se o Watson sabia disso, e ele estava estudando sobre isso, e ele podia teoricamente condicionar massas inteiras de pessoas a aceitar um certo tipo de comportamento, o que impediu ele de virar para ele mesmo e falar, eu vou aplicar isso aqui para eu parar de pegar a mulher excessivamente? Porque, tipo, ele provavelmente já tinha recebido os sinais vermelhos da faculdade, antes de ser banido, né? Teoricamente ele não conseguiria fazer isso porque é algo interno, sacou? Ninguém pode se modificar. Alguém teria que ir de fora fazer os esquemas dele. Ele não podia pedir a algum aluno dele, alguma coisa assim? É. Mas sabe por que eu acho que ele não fez isso? Porque não funciona. Assim, ó. O vício é muito maior do que qualquer condicionamento que existe, tá ligado? Sim, Na verdade, o único que o condicionamento pode fazer é piorar o vício. Eu iria numa linha que Olavo fala bastante, que tipo, a filosofia antiga, ela, tipo, escolástica e tal, Sócrates e tal, Sim. ela acertava em, tipo, no geral, em muitas coisas. E errava nos detalhes. Na visão da estrutura da realidade e tal, e errava nos detalhes. Enquanto que As novas acertam nos detalhes. Exato, elas têm concepções de mundo completamente doidas, psicopáticas até. Sei lá, Spinoza, esse cara tem muitos problemas. Enfim, mas os detalhes, tipo, de vez em quando eles conseguem ter umas caras geniais, sacou? Sim. E eu acho que tipo, no behaviorismo tem essa questão, por exemplo. Uma das coisas do behaviorismo que eu acho interessante é que ele tem ideia de tipo, pegue uma casa que tem uma família e tem uma pessoa que tem um distúrbio, tipo, Sim. personalidade, alguma coisa assim. Aí imagine que, sei lá, essa pessoa morreu, essa pessoa foi internada, essa pessoa se curou, ou, sei lá, tipo, aquela pessoa que tinha aquele problema não está mais ali. Sim. Só que toda a família está condicionada a viver, já estava condicionada com alguém, exato. Eles começam a tratar alguém como se alguém tivesse aquilo pra poder... E não só, ele, tipo, eu não sei os dados específicos, assim, pra poder ter certeza do que eu tô dizendo, mas, tipo, ele viu que, em muitos casos, alguém da família desenvolvia o transtorno que a pessoa antes tinha pra poder ocupar o lugar e manter o status quo. Exato. Isso, é porque... Eu não sei, tipo, é que eu também não sei detalhe da teoria, mas não precisa ser algo necessariamente behaviorista, tá ligado? Você pode, sei lá, teorizar isso meio que... Não seria muito científico, mas você pode teorizar isso meio que no geralzão, falar assim, isso faz um pouco de sentido. Mas você não precisa, tipo, partir do pressuposto que, tipo, se você fizer isso várias vezes, o cara vai começar a comparar dessa forma, se você der esse tipo de variável, Mas, existem coisas do behaviorismo que não tem pra onde fugir, que realmente funciona, e é isso que entra em questão de jogo. Você vai falar outra coisa? Não, é falar justamente isso. Tipo, tirando dessa questão toda ampla do behaviorismo, o que realmente importa para o jogo é uma coisa bem específica. Eu acho que você tá falando de condicionamento operante. Eu tô falando de loot box. Condicionamento operante. Não, e é isso. Assim, quando você fala desse jeito, eu não vou dizer... Pra mim, parece mais um... Ok, essa é a parte difícil de falar. Agora a gente vai ter... Eu não tenho pra onde fugir com o negócio de jogo como drogas, ok? Eu não vou começar agora não, mas a gente já tá entrando nesse assunto. É porque assim, condicionamento operante, a teoria é basicamente o seguinte. É que você faz alguma coisa e você obtém... Não, ok, não. A gente vai ter que entrar em jogo como droga, não tem pra onde correr mais não, né? Ok. Você tentou fugir o máximo possível. Não dá não. Ok, é o seguinte, ó. Tem um cara chamado Daniel Cook. Ele é Cook. Acho que sim. Mas o nome dele é Cook de Cookie, só que sem o IE. É tipo, cozinheiro. Pronto. Daniel Cozinheiro. Cook Pronto. pega mal, né, meu? Cook. Tá, Cozinheiro Daniel. É um grande teórico de game design. E eu falo que é grande porque ele é basicamente o único teórico de game design que resolveu ser honesto. Enquanto os outros ficam viajando nas suas próprias teorias, sabe, loucas, envolvendo seus mitos de imersão, de... jogos dentro de jogos. Se não é que essa dentro de jogos é bom. Mas, de imersão, de
não, jogos são arte, não sei o que, a diversão é o que liberta o ser humano, jogos são tipo aprendizados, eles são mesmo, mas aprendizado inútil, né? Aprendizado inútil. Parabéns, você aprendeu como apertar a bola na hora e desviar. Utilize isso na sua vida. Pronto. E aí, cozinheiro Daniel, você é um cara honesto por algum motivo inexplicável, provavelmente um acidente estatístico ou um milagre divino. Ele resolveu largar no talo o que realmente está acontecendo, o que me deixou muito chocado, porque eu pensei, pera, sempre foi isso, como é que eu não parei pra pensar algo tão simples, tá ligado? Que ele falou, jogos são como drogas. E ele larga isso, realmente no talo. Ele não explica isso antes, ele chega assim, minha tese é, jogos são como drogas. E a frase que vem a seguir é, vamos admitir, jogos são como drogas. Ele não tá explicando, ele está falando, você sempre soube disso. Você não quer admitir porque você não quer aceitar que são drogados, tá ligado? Pois é, Getúlio Vargas já dizia, ele proibiu os jogos no Brasil porque viciava. Mano. Ele não proibia, sei lá, gambling, umas paradas assim. Ah, não foi Getúlio Vargas não, foi aquele outro cara lá, Jânio Quadros. Não era gambling, essas coisas não, mano. Ele proibiu cassino, man. Cassino é gambling, man. É porra, jogo, man, tudo é jogo, man. Quando você compra quando você compra na PlayStation Store, 300 conto em Death Stranding. 250. Você tá... É como gambling, man. Você tá apostando dinheiro pensando, eu vou ter uma recompensa de diversão. Às vezes você não tem, às vezes você tem, man. É um gambling. Risco é gambling, gente. Não pode mais riscar, não. Proibido. Agora tem que dar empréstimo. Homem, gambling é isso daí, man. É risco, man. Risco é gambling, gambling é risco. Meu Deus, Pior que eu nem sei refutar isso fácil, tá? Eu sei que é errado, mas eu não sei nem o que dizer, velho. É tão shitpost. É tantas camadas de shitpost. Não dá, velho. Contando o nosso grande Jordan Peterson. It's so many things to untangle. I don't even know what to say. Enfim, ó. Jogos são drogas. Jogos são drogas. A gente vai chegar no gameplay, calma. Jogos são drogas. E qual é a linha de pensamento dele, assim. Eu não acho que jogos sejam como drogas. Eu acho que se seguir, sem seguir essa definição que eu vou dar agora, jogos são meio como semi-drogas. Eles não são exatamente drogas, tá ligado? Eles agem mais ou menos como uma droga, mas uma droga tem um efeito instantâneo. Jogos não tem. E o efeito que eles têm é justamente porque não é um efeito instantâneo. Se fosse, não seria um jogo. Tá? Seria realmente uma droga pura, tá? Seria jogos são como gula? Você joga um vício? Eles viciam. O cerne da questão é esse. O problema é que eu tô falando que, sei lá, quando você usa heroína, você toma heroína, sei lá, deu 30 minutos, bateu, já foi, tá ligado? Sim, os jogos você tem que ganhar do boss pra sentir o efeito, eu ganhei do boss, tá ligado? É diferente, é um pouco diferente. Entendi. Mas calma, eu vou chegar na definição que ele dá. Ele fala o seguinte: jogos são como drogas. Por quê? Porque a ideia do jogo é viciar as pessoas nele. E quando ele está falando de jogo, ele não está falando daquele jogo em específico. Isso é uma parada muito importante. Ele está falando do jogo como um conceito, no caso, a mecânica do jogo. Quando você vicia num jogo, diz ele, você não está viciando, sei lá, em Age of Empires 2. Não. Você está se viciando em RTS. Você jogou Age 2 e gostou, você vai viciar em RTS. Isso significa que todos os RTS que lançarem, você vai dar dinheiro para esses caras. Isso que eles querem. Esse é o objetivo da coisa, tá ligado? Pelo menos vai tentar se viciar, porque às vezes a execução é tão merda que você gasta o dinheiro, você percebe, isso é uma merda. Mas esse é o negócio. O livre mercado vai começar a competir para fazer a droga que vai dar o efeito mais potente na sua cabeça. E aí que entra E aí que entra, que é o nome, Walter White com a sua droga perfeita azul, que quebra o mercado. Obrigado, mas é isso mesmo. E a diferença é que quando o Walter White vende a droga azul, ele fica perpetuamente em cima, porque aí é droga. Droga, o cara só quer o melhor do melhor. Enquanto o jogo, quando você tem o melhor do melhor, você tem, por assim dizer, a resistência. Ou seja, você jogou o melhor RTS que existe. Vamos supor que ele seja Rise of Nations. Eu não vou falar Company não, porque aí parece que eu sou enorme. Vamos falar Rise pra parecer que eu sou diferentão. Caraca, que universo que a gente vive, mesmo. Onde a galera do Company é enorme. Né? Vamos supor que seja Rise of Nations. Ninguém fez um jogo melhor que Rise of Nations. E agora? Eventualmente você vai enjoar de Rise of Nations, né? Infelizmente. Você vai falar, eu queria algo uma sequel, tá ligado? Alguma coisa melhor, alguma coisa com mais gráfico. Não é isso que você queria?
Cara, eu queria Rise of Nations com aquele gráfico do Rise of Nations 2 que nunca saiu. Você não queria jogar aquele jogo com trem? Com Mas não é só gráfico, também as mecânicas. As mecânicas, mas elas são inteiradas. Porque no CERN ainda é a mesma coisa. Exato. Pronto. Esse é o negócio. Quando um gênero chega no seu ápice, o que vem em seguida, existe melhoria. Mas pro cara que está vendendo o jogo não é mais vantagem. Porque todo mundo já enjoou. E só existe um mínimo de pessoas que permanece viciado naquilo ao ponto de, por exemplo, sei lá, continuar comprando o gênero mesmo depois de, sei lá, 10 anos que ele necessariamente já desapareceu, tá ligado? Que isso, nosso amigo chamado Cozinheiro Daniel, ele chama de life cycle. Game genre life cycle. Seria, tipo, o ciclo de vida dos gêneros de jogos. E como é que funciona essa ideia? A ideia do jogo ser como uma droga é que ele cria uma mecânica central. No caso eu falei, tipo, você se visita no RTS, não precisa ir no jogo específico. E quando você cria essa mecânica, você vai ver uma reação de números de pessoas. Então, como é que jogos funcionam? Na teoria do mercado, né? As pessoas vão criar gêneros. Tipo, no caso, elas vão criar vários jogos experimentais. E um jogo desse experimental vai fazer sucesso com um certo número de pessoas um pouco grande, não muito, mas grande, tipo assim, que negócio estranho e diferente. Vai chegar alguém e vai falar, opa, isso está dando dinheiro. Eu vou roubar essa ideia e vou fazer melhor. Ele vai pegar o que já está pronto e meter o gráfico. Ou meter a mecânica, ou deixar mais fácil, ou alguma coisa assim. Meter cutscenes. Pode ser. Não, cutscenes já é um estágio final disso, tá ligado? já é aqui aprimoramento, polimento, sacou? Tipo, isso, não, mas essa é a ideia. Ele fala que tipo... Primeiro você mete o stealth, aí você mete a mecânica de tiro 1h30 de cutscene. Aí depois, opa, não tem mais nada que adicionar. 1h30 de cutscenes. Não, ainda falta alguma coisa. Eu vou meter cooperação entre os players. Isso é uma boa ideia, velho. Eu nem contei isso como interação. Isso realmente é uma parada inovadora. Eu digo, mais ou menos, né? Ele tá meio que clonando jogos online antigos, mas ninguém sabe que eles existem. Está clonando From Software. E From Software está clonando os MMOs antigos. Não, isso aí eu não admito, não. From Software é original. Não, ok. Ela criou no sentido de, tipo, não ter interação entre jogadores. Fora especificamente na hora de sacanear o outro, tá ligado? Naquele momento específico. E deixar as mensagens, com as mensagens já me ajudou muito, man. Só não me ajudou pra poder não matar a mulher que eu precisava pra fazer a quest, eu matei sem É que eu não lembro se tinha muito sign em jogo antigo. Mud provavelmente tinha, só que eu não joguei, tá? Esse é o problema. Falar de história de jogo é difícil por causa disso, tá? Você fala de umas paradas que existiam nos anos 90, só tipo, em nenhum lugar dos Estados Unidos, tá ligado? A galera fala que isso existia e fala, é igual a Dark Souls. A gente é jovem demais pra poder falar de história de jogo, que ela tem que estar vivendo a década de 80. A galera que nasceu em 70, 80, tá ligado? A maior pessoa fala sobre isso. Mas, em geral, e é pior que é verdade, tipo, mesmo que ele chegue assim, tipo, a gente chegou nessa nossa era aqui, tá? Que, tipo, tem um cara de jogo novo, tá? Seus jogos novos não tem quase nada de novo, amigo. Eles só são, tipo, a reciclagem da reciclagem da reciclagem. Como explicar gêneros de jogos que durante tantos anos ficaram populares? Tipo, jogo de futebol, a mesma coisa, não muda nada. Calma, jogo de corrida, calma, tipo, a mesma coisa. Eu vou chegar nisso, calma. Eu tenho que realmente falar do ciclo inteiro, tá? Eu vou chegar nisso. Tá, aí o cara cria a ideia, ele vê que agora começa a viciar. E aí começa um ciclo de competição absurdo. Um cara pega a ideia, deixa melhor, o outro deixa melhor, o outro deixa melhor. Então o que acontece? Você pega uma parada que, tipo... Sabe quando a galera joga jogo antigo e fala, nossa, esse controle é um lixo, é tudo truncado, é estranho, tem que gradar muito. Não é fluido. Essa fluidez é literalmente o cara falando, eu vou pegar a mesma ideia, vou deixar mais fácil de jogar e vou vender, que vai ter um maior, né, âmbito de pessoas que vai jogar, eu vou ganhar mais dinheiro. E, tipo, já está comprovado que a mecânica vicia, porque se a galera jogou essa porra truncada e vendeu tanto, é só pegar isso e deixar menos truncado pra vender mais. A ideia é que isso vai ser indo pra frente, e o que é que mais itera nesse processo? O gráfico. É deixar a mecânica mais fluida, e, tipo, né, o elefante dentro da sala, que é a história. Porque nenhum desses jogos começa com história. Ou que a gente vai entrar no assunto daqui a pouco, imagino, que é o efeito mais viciante do jogo, que é você meter o chamado online com recompensas e... calma, deixa eu chegar nisso, calma. E o negócio é, tipo, vai chegar uma hora que isso não vai ter mais o que iterar, não vai ter mais história pra contar, não vai ter... O gráfico da época foi o máximo que chegou. Você já conseguiu
colocar a história de Hitler em todos os Call of Duty possíveis e todos os nazistas Colocou possíveis. um Hitler robô. Exato, todos os zumbis possíveis, você não tem mais o que zumbi que colocar, todas as armas que existem já foram colocadas e mais as armas que nem existem ainda, que vocês inventaram e colocaram. E o que acontece é que, tipo, não só a empresa está gastando excessivamente, lembrando, ela não está mais gastando no jogo, o jogo está pronto já faz décadas. Ela está gastando só nessas coisas, para ficar melhor que o concorrente está falando a mesma coisa, e, não bastando isso, eles estão começando a gastar com marketing, porque já que tá tão competitivo o negócio, eles querem garantir que são eles que vão pegar a maior parte do bolo. E o negócio é, a galera se esquece porque hoje em dia a gente tá tudo muito facilitado, tá? Tipo... Deixa eu só deixar claro, marketing não é tipo propagandinha não, é tipo pagar stream pra poder ficar jogando e pagar a mulher pra poder ficar mostrando os peitos enquanto ficar tirando nos caras. Isso. E como é... Não só esse negócio, tipo, antigamente, e essa época a gente chegou a pegar, quando os jogos eram mais físicos, o negócio é que quando o seu jogo tava numa loja, se seu jogo não vendia, a loja simplesmente falava, eu não quero a outra remessa. A remessa desse jogo. O que acontece quando isso rola? O jogo que vender mais, basicamente, é o único jogo que vende. Não é questão de competição, é questão de vida ou morte. Ou você vende ou você foi embora. É questão mercadológica. Tipo, o cara que tem a loja, ele vai querer investir no jogo que tá vendendo. Então, tipo, você é o cara de nicho que gostava daquele jogo específico, mas que ninguém gosta, você vai chegar na loja, cadê aquele jogo? Eu não pedi outro estoque, porque ninguém compra. Só você compra essa porra. Exatamente. Aí o que acontece? Esse jogo que chegou no ápice, ele literalmente, destruiu todos os outros concorrentes. E já que ele não tem mais concorrente, ele nem tem mal o que fazer. Tipo, ele não tem mal o que inovar e ele vai entrar em estagnação. E o cozinheiro Daniel chamou esse jogo de o rei do gênero. Que ele também chama de o matador do gênero. Porque destrói o gênero, não tem mal o que fazer, tá ligado? Acabou. It's over, tá ligado? Estagnou, ninguém mais vai querer porque não tem mais nada pra inovar, a competição acabou. E o que acontece? Esse jogo vira de nicho. Esse nicho, ele pode ser grande, como, sei lá, FIFA... Age of Empires 2. Mas não, eles não vendem mais Age of Empires, fora esse novo agora. Eles estão falando, tipo, o nicho eu falo, tipo, eles estão fazendo um jogo novo até agora só pra aquele tipo de pessoa que gosta daquilo. Pra mim um jogo de nicho era tipo quando o jogo, tipo, foi o último daquele gênero que deu certo e que as pessoas órfãs daquele gênero continuam jogando aquele jogo antigo. Mas continuam jogando justamente não tem um melhor, tá ligado? Tipo, se alguém criasse um Age melhor, como estão criando agora, a galera ia pular em cima. E sabe, quer ver o jeito mais fácil de explorar? Remake. Mas não fala que vai ser melhor não, porque você já tá dando azar pra parada, man. A galera já tá desconfiada com essa porra aí. Você fica falando, todo mundo vai ficar jogando Age 2 até chegar o Age 4. Mas pode chegar o Age 4, pode ser pior que o 3, sabe? Pode, não. Mas é isso, o lance de fazer pra nicho fazer pra nicho é um dos negócios menos, que vale menos a pena possível, porque o número de pessoas que vai comprar é pequeno, comparado a você vender o jogo do momento, tá? No caso o jogo ela tá competindo no momento pra fazer. Sim. E pouca gente vai comprar, e eles não vão ficar satisfeitos a não ser que você dê tudo que o jogo preferido deles tem melhor. Entendeu? Sim. E aí, tipo, você tem o mesmo jogo saindo várias vezes pra esse nicho, pra ele comprar. No caso, hoje a gente chegou no ápice, que é literalmente fazer remaster, que eu acho que, tipo, se você não acredita em nicho, eu mostro um remaster pra você, porque literalmente não existe motivo pra um remaster existir, tá ligado? Tipo, você pode jogar Age 2 quando você quiser, velho. Os caras vão e vendem um remaster, porque, tipo, a galera vai comprar porque eles querem jogar o mesmo jogo de novo, só que com uma resolução um pouco maior. Esse é o nível de necessidade que os caras têm, tá ligado? Resolução melhor. Track, né? Pathfinder melhor. Pathfinder melhor. No 2, no 1 não, no 1 ficou a mesma merda, tudo travado. Civilizações novas também que colocaram. O fato de você se preocupar com isso quer dizer que você é muito fã dessa porra. Porque uma pessoa normal não tá nem aí pra nada disso. Ele tá... se você chegar assim, vamos jogar de 2, se você falar assim, bora jogar o normal ou o definitivo, pra mim não faz diferença nenhuma. Tá? Tipo, uma civilização a mais ou menos. Foda-se. Como a resolução no novo é maior, você consegue ver mais coisas na tela, então fica mais fácil de saber as coisas. Pronto, você tem que ser um cara competitivo doente pra reparar nisso, tá? Tipo, um cara que vai jogar, bora jogar aqui, porque é engraçado, ninguém se importa, tá? É engraçado, ololô. Tá ligado? Tem as piadinhas, só que isso é nicho, tá ligado? E o negócio nicho são os junkies, tá ligado? Se a gente tá falando teoria de jogos como droga, eles são junkies, tá ligado? Tipo, eles são iniciados nesse... Eles pegam essa batalha que houve... Você falou iniciados? É um bom jeito de você falar, se você quiser entrar na gnose logo. Os junkies são iniciados, fala sério, tipo, você é um cara normal, chega um cara te oferece uma droga e agora, você abriu seu olho pra um novo universo, um universo que você tá escravizado, né? Aí você se fodeu, tá ligado? Man, isso é muito bonito, que é tipo, é a gnose como
a própria desconstrução da gnose, tipo, opa, você abriu seu olho, agora você está vendo a liberdade, você está vendo que você vai ascender? Não, agora você abre seu olho, você só está mais preso do que antes. Você é mais escravo do demiurgo ainda, e agora de o demiurgo do demiurgo, que é tipo, você é escravo de alguém que criou um jogo dentro do jogo que é a vida real, que é o demiurgo, entendeu? Tipo, é o Inception. Essa é a ironia da gnose, na real, porque na medida que você vai tentando se libertar, você vai entrando na gnose pior. Eu acho que a prova mais, tipo, triste é, sei lá, a nossa civilização, tá ligado? Tipo, nossa civilização é uma tentativa de remediação social atrás de remediação social. Cada remediação social que faz, a gente fica mais escravizado, a vida fica mais chata, a galera começa a se matar mais, tá ligado? Sim. Cada busca de liberdade é um novo aprisionamento. Exatamente. Tipo, você vai perguntar, o cara vai falar, Idade Média, vai pergunte o que o cara da Idade Média podia fazer, tipo, não em quesito de opções, tá ligado? Mas em quesito de, tipo, o cara, sei lá, podia andar por aí, sei lá, zoar, trabalhar o quê? 3 horas por dia? Eu não sei nem quando os caras trabalham, acho que tinha uns 6 meses entre árvores de férias, não era que eu ia férias, eu não tinha mais nada pra fazer, tá ligado? Tipo, você plantou, a colheita é só daqui 6 meses, você vai fazer o que até lá? Tá ligado? Regar. Na real, o plano dos caras era muito mais tédio, porque, tipo... Na real, não, a galera ia pra guerra. A guerra era o passatempo dos caras. Tá? Não, só ia pra guerra os nobres mesmo. É verdade. Mas, tipo assim, cada era tem suas dificuldades. Tipo, você não tinha medicina e os caras ficavam doentes, morria fácil, não sei o que. Não, mas é isso que eu tô falando, tipo, hoje você tem medo de conversar, tipo... Sei lá, a gente tá usando, sei lá, pseudônimos aqui, tá ligado? Sim. Não que eu acho que isso vai proteger a gente por muito tempo. Até depois do caso de Kodak aí, com o Nando, tá ligado? Mas... é code hacker, né? Code hacker. Eu só sei que code hack tem cara de otário, né? Pronto, eu tô falando, tipo, nessa área de doxing... Enfim, tipo, o fato da galera querer usar pseudônimo é justamente porque, tipo, as coisas que a gente tá falando aqui podia levar a gente preso, acho que muito fácil, tá ligado? Se duvidar. Na real, não tenho uma noção. Realmente não tenho uma noção do que é falar certo ou falar errado. Eu falo o que eu tô pensando. Eu ainda estou gozando desse último privilégio que eu ainda tenho de poder falar o que eu penso, porque quando chegar no nível que a gente só pode falar o que os outros querem, acabou, tá ligado? É mais fácil morrer mesmo, é mais fácil se matar. Enfim. Parte profissional do podcast. Eu também imaginando que ia chegar nesse ponto, tá ligado? Mas enfim, o que eu ia falar no negócio dos junkies é que o galera do nicho são esses junkies, tá? Tipo, eles são a galera que viciou ao ponto que eles não conseguem largar mais daquela coisa. O negócio que jogos no geral é que eles viciam, só que 99% da galera que jogou meio que larga. Tipo, eu gostei desse jogo, parou e acabou, tá ligado? Mas tem aquela minoria que não consegue parar de jogar. E esses são o nicho, e tipo, são para as pessoas que são feitos, tipo, sei lá, esses FIFAs que nunca acabam. No caso de FIFA, acho que é um nicho extremamente lucrativo, tá ligado? Tem alguns nichos que são muito maiores que outros, tipo... Até porque eles meteram online, e com online você monta o seu time com jogadores, e você enfrenta outros jogadores, e aí você gasta, pra você conseguir comprar jogadores lá, você gasta a moeda do jogo, e a moeda do jogo você precisa comprar com dinheiro isso aí, real. É isso. Tá, a gente vai chegar... vamos chegar na loot box, tá? Loot box, incrivelmente, não tem relacionado nada com isso. Loot box é literalmente um mecanismo, sei lá, doente mesmo, tipo... feito para explorar fraquezas da mente humana em relação à probabilidade, tá? Não tem muito nada relacionado ao jogo em si, é só porque é tipo, não é ilegal e a gente pode explorar as pessoas. Assim, voltando à Skinner, condicionamento operante. Exato, a questão é a seguinte, imagine que você, como se diz, tem que fazer uma tarefa muito chata, e só que para poder te motivar, você... pra fazer essa tarefa chata, te promete um prêmio. Tipo, você vai fazer a tarefa chata e depois vai ter um prêmio depois. Sim. Prêmios durante toda a história da humanidade foi considerado um motivador bastante justo e tipo padrão conhecido. Tipo, todo mundo acha que vale a pena você ir pra guerra porque você vai, sei lá, conseguir ouro, essas reconhecimento, coisas. Glória, essas coisas. Então, uma ideia de salário é você trabalhar e você receber no final do mês aquele dinheiro que você já espera. Sim. Só que o que a escola behaviorista percebeu é que, tipo, melhor do que você ter um prêmio exato, quantificado, planejado no final, é você dar um prêmio surpresa. Então, tipo, considerando a aleatoriedade, tipo um daqueles... aquelas máquinas de... não sei se chama de caça-níquel, mas tipo... Imagine que uma máquina imagine que o seu prêmio no final do mês é você puxar uma alavanca
e ver o que cai daquilo ali. E pode cair uma coisa boa, pode cair uma coisa ruim, mas você sabe que existem prêmios bons e sabe que existem prêmios ruins e tal. E cada trabalho que você faz é uma tentativa. Exato. Então, tipo, a ideia de o prêmio ser aleatório e às vezes, e a maioria das vezes, né, ser prêmios ruins, mas você cria a motivação de da próxima vez eu vou trabalhar e eu vou puxar a alavanca e vai vir um prêmio bom. E aí, tipo, essa expectativa de conseguir na sorte uma coisa boa é uma ferramenta de motivação e manipulação, digamos assim, para que você muito forte, muito mais forte do que historicamente o ser humano conhecia como uma simples recompensa. É isso. É porque assim, você pode ver isso intimamente relacionado com todos os aspectos do vício do jogo, como ele tá ligado? Porque se você parar pra pensar, e essa é a essência... Porque eu tava falando aqui mais dos efeitos, né? Mas a essência da teoria de Cruzeiro Daniel é justamente que, tipo, os jogos eles se resumem a dois processos. Você toma um risco e você tem uma recompensa. Como essa recompensa vem e que risco é esse, é a pergunta que todo game designer tem que fazer. Isso é essencialmente o que eles chamam de core mechanic, que seria tipo a mecânica central do jogo. Tipo, o que você está fazendo essencialmente no jogo? Tudo bem que ainda aplica aquela teoria que eu falei, que pode ter vários mini-jogos dentro desse jogão, tá ligado? Mas tem que decidir, tipo, qual é o mini-jogo principal. Qual é o jogão principal? Entendeu? E aí, o que... o Daniel fala é justamente que, tipo, se você souber manipular o risco e a recompensa, você vai gerar o vício. Isso pode ser tanto pelo fato da recompensa ser algo extremamente visceral, e isso eu achei muito engraçado o exemplo que ele deu, que ele falou assim, por exemplo, ele falou que Adventures, que ele fez um gráfico para demonstrar o life cycle do gênero, tá ligado? E ele falou assim que, se você parasse pra pegar assim, em geralzão, parecia que Adventures nunca morriam, tá ligado? Tipo, pera, mas Adventures não era pra ter um ciclo de, tipo, eles começarem fácil, tipo, começarem simples, subirem, foi muito sucesso depois de cair, por que o gráfico tá todo errado? Não tem nada a ver com o que você falou. Ele falou, é porque você não parou pra pensar que Adventures não são um gênero só. Eles são vários gêneros que tiveram seus próprios ciclos. Aí ele pegou e dividiu, tá? Ele mostrou que, tipo, realmente cada gênero desses Adventures tem um ciclo próprio. Dá exemplo desse. O exemplo que ele deu é o melhor. Tem uns 4 desses, mas o único que ele deu eu achei o perfeito, tá? Ele chegou assim, olha. Por exemplo, vamos supor que você tem uns Adventures gráficos normais. Tipo, o risco é você resolver puzzles, que não é exatamente um risco, tá? Você tá entendendo? Tipo, dá exemplo desse Adventures também. Você fala, tipo, um Monkey Island, alguma coisa assim? Tipo, seria Monkey Island, um exemplo de Adventures, ok. Porque assim, tem uns Adventures que vem antes de Monkey Island, seria tipo Adventures de texto, mas eu não quero entrar nesses detalhes, sabe? Ok. Tá, não, aliás, vamos, já que eu já dei a deixa, é o seguinte. Adventure ele começa como texto, ele começa com um jogo literalmente chamado Adventure. O nome do gênero vem do nome do jogo. Que ironia. E aí, Adventure é um jogo de texto que você tem que resolver puzzles. Você vai por um mapa dando comandos de movimento. Você tem que resolver puzzles, e quando você resolve esses puzzles, você ganha o jogo, e a história do jogo você resolver puzzles. E a recompensa que você tem é, tipo, coisa que acontece quando você resolve puzzles. No caso, provavelmente é a história do jogo que vai pra frente. Inclusive, Adventure, eu acho que é o primeiro jogo com história é o primeiro jogo com história da humanidade. E, assim, a gente pode dizer que ele é o pai de literalmente qualquer jogo que tem cutscene, qualquer coisa assim, foi ele que criou, tá? Porque ele criou a ideia de, tipo, você resolve um desafio, e em recompensa você recebe uma história. Que te faz resolver outro desafio. E o negócio ele falou, esses jogos de texto tiveram um ciclo próprio. Que, tipo, você teve jogos de texto cada vez melhores, com histórias cada vez mais elaboradas, com comandos mais elaborados, mais intuitivos, não. E aí chegou um dia um cara falou, e se eu mudar essa recompensa? E se ao invés de eu mostrar textos, eu mostrasse imagens? Ao que o Daniel fala, isso não é mais o mesmo gênero. A recompensa mudou. A recompensa agora ficou melhor. Aí ele fala, agora nós temos Adventures gráficos. Entendeu? Aí ele falou, ok, se você analisar dessa forma e pegar a mesma ideia, você vai ver que tem o mesmo ciclo, só que ele surge no meio do ciclo do outro, tipo, enquanto... Esse bicho é um pouco maior. Enquanto, sei lá, o Adventure gráfico já tá decaindo, porque já atingiu o ápice que ele podia chegar e não tá vendendo tanto, o Adventure gráfico tá subindo, entendeu? Uhum. E agora, tipo, começou com aquele gráfico simples, mas, sei lá, o próximo Monkey Island já tava bem desenhado. Sei lá, eu acho que um dos últimos Monkey Island saiu, era até 3D, mas acho que já foi depois que o gênero decaiu já. Sim. No último era um desenho bem mais polido, sabe? Isso, e eu acho que, tipo, o último Adventure considerado assim, que foi o matador do gênero, foi Grim Fandango, que já era um jogo 3D, tá ligado? E aí, ele falou, ok, então nós temos o ciclo de novo. Aí ele falou, olha, mas chegou lá no Japão e aconteceu uma coisa muito engraçada. Eles perceberam que esse negócio de puzzle era muito chato. Por que não tirar a puzzle
e deixar só o risco das suas decisões. Vamos tirar o jogo, tá ligado? Isso é outro gênero, visual novel. Foi. Que já tá no questionamento se isso ainda é um jogo. Mas ele falou que, tipo, ele falou, você aperta um botão e tem uma recompensa. É tipo um... Eu estou me refutando, infelizmente, apoiando a teoria desse cara, mas ele tá falando, tipo, você aperta um botão e tem uma recompensa. É outro tipo de jogo. Eu não considero um jogo, certo? Mas, né, o homem diz, vamos dar nosso suspension of disbelief da teoria dele. E aí ele falou, pronto, outro gênero, teve o mesmo ciclo, não sei o que. Hoje virou um nicho, inclusive, e tal. Aí chegou assim, calma. E se, ao invés da recompensa em história, a recompensa foi uma cena pornô? Isso é uma recompensa muito mais forte do que só gráfico. Porque ele falou que o pulo pra gráfico já é uma recompensa forte, porque você vê uma imagem, tá ligado? Não é mais um texto, não é mais chato, tá ligado? E agora se você vê um pornô, é uma parada quase instintiva, né? Tipo, pô, você está vendo ali, né? É o ápice do sentido da vida humana, né? Produção. Isso aí. Outro gênero, eroge. Outro ciclo, outra coisa. E ele falou que, tipo, essas mudanças de risco, tipo, riscos mais interessantes e recompensas mais interessantes é a história dos jogos, essencialmente, tá ligado? E se você parar pra perceber, mesmo, assim, os riscos, eles realmente variam se eles são aleatórios ou não. Porque, assim, quando a gente fala risco, a gente já tá assumindo, tipo, é tipo um random, e dependendo do random, pode ser que dê certo ou dê não. Mas o negócio é que jogos são tão complexos que já que nossa coordenação não consegue acompanhar a complexidade do jogo, o jogo vira um risco porque a gente nunca sabe exatamente o que a gente tá fazendo, só que a gente seja extremamente treinado. Mas quando você joga um Bloodborne, tipo, você pode errar o dash por um segundo, tá ligado? Isso pode ser morrer. Você tomou o risco de ir lá e enfrentar aquele boss. E já que você nunca sabe quando você vai matar esse boss, o condicionamento operante entra. E é isso que vicia você, tá ligado? Porque cada uma dessas tentativas é um risco, mesmo que envolva coisas completamente deterministas. No caso de Bloodborne, nem tanto, porque né, os ataques não são deterministas, né? Tem um pouco de aleatoriedade envolvida. Sim. Acho que todo jogo tem um pouco de aleatoriedade envolvida, principalmente no boss. Mas o lance é, tipo, mesmo que o jogo seja extremamente determinista, o fato de ele ser complexo, na sua percepção, ele tem um fator de aleatoriedade no sentido de que você não sabe se você vai ganhar ou não. Tá? Tipo, se fosse um jogo, sei lá, de turno, que não tem aleatoriedade, seria um jogo, tipo, muito chato, mas realmente, eu acho que nem sei se encontraria com um risco, porque você sabe exatamente o que vai acontecer, não tem desafio nenhum, tá ligado? Mas já que o jogo é muito rápido, sua mente não consegue processar direito, e aí tem um risco de você ter seu reflexo, né? E isso entra o vício do condicionamento operante de skin, né? Não precisa ser só aleatório, entendeu? Caramba, isso se encaixa muito bem com a ideia das castas hindus. Hã? Agora você foi longe pra porra, meu. Tô falando de skin, né? É porque antes eu falei de recompensas fixas. E é o quê? Salário. E quando você tem recompensas, riscos que é tipo, você não sabe o que você é. Começa a comerciante. Você é comerciante. Tipo, a ideia de ser comerciante, né? Você, tipo... Arriscar no comércio. Exato. Se a caixa tá acima, tipo, você não sabe... Guerreiro está arriscando sua vida. O educador está arriscando a ficar maluco, porque quando você aprende mais, você fica deprimido como o Salomão. Eu tô zoando, mas é sério, tá ligado? Agora você entendeu porque no meio do podcast comer, beber e alegrar-se. Isso foi qual o nome? Qual o nome que dá aqui? Easter egg. Easter egg, Enfim, o que eu ia falar é... Sim, não, realmente é isso mesmo. E, inclusive, na minha opinião, é por isso que eu acho que a vida de uma pessoa que tem uma vocação ontológica que não seja ser, sei lá, um trabalhador normal, tem uma vida muito mais legal, tá ligado? Porque, ok, eu tô quase que chamando um vício de algo legal aqui, mas não é bem isso, tá ligado? É legal, mano, tomar risco é uma coisa legal. Eu não sei se é porque eu sou homem, tá ligado? Mas é legal, é muito divertido. Os jogos são divertidos, não são não? Pronto. É tipo isso, só que é mais legal, porque é a vida real mesmo. É isso. Não use o seu ímpeto por risco pra se viciar num jogo artificial mesmo, na vida real. Cria um projeto, troca tiro com Isis, morre, sei lá. Mata Renan Calheiros. Opa. Podcast proibido. Cancela, corta. Enfim. Sim, aí, tipo, o condicionamento operante não só entra nesse fator aleatório, que tem esse fator aleatório no jogo, não só na loot box, mas, por exemplo, um JRPG. Tipo, o risco do JRPG é literalmente um risco, tipo, você tá rolando um dado e vê se vai dar certo. Tipo, um crítico, tá ligado? Entra tanto nisso, quanto no fato da coordenação motora pra você agir conforme a mecânica do jogo. E todos esses âmbitos isso vicia, tá ligado? Agora, como você faz o balanceamento pra criar uma mecânica que cria essa sensação de risco em você? Pode ser tanto um risco literalmente abstraído, que seria o caso dos RPGs, quanto um risco literal, que seria o caso dos jogos de ação. Que inclusive é muito genial como a From juntou as duas coisas em uma coisa só, que é
Quem esperava por isso, tá ligado? Ok, juntar o quê? Você juntar um jogo que envolve sua coordenação motora com um jogo que abstrai o risco, tá ligado? Porque, tipo, o lance todo do RPG é que ele abstrai, ele fala, por exemplo, você vai atacar com o personagem. Tem tantas chances de ter crítico, tem tantas chances de dar miss. Não é a sua habilidade que tá contando. Sim. É um dado que rola, sai um número, vai dar isso, dá outro número, vai sair outra coisa. Mas na sua cabeça o condicionamento operante tá rolando, não é? Porque você tá tipo, rolei o dado, não sei o que vai acontecer. Opa, crítico, massa, tá ligado? Sim. Eu vou dar outro ataque, talvez dê outro crítico, tá ligado? Uhum. Você já tá viciado. No Bloodborne, por você estar fazendo um negócio da coordenação motora, não é um random. É você que é bom ou ruim, mas esse bom ou ruim não entra na sua cabeça como algo discreto, tá ligado? É meio que um espectro. Uhum. E isso que torna tão bom lutar contra um boss em Bloodborne, ou Dark Souls, ou Demon Souls. Porque você entra no boss sem saber se vai ganhar ou não. Quando você ganha, você sente muito bem. Ou Sekiro. Ou Sekiro, porque, tipo, você tá tentando, você sabe que alguma hora vai. Jogo do ano, viu? Jogo do ano. Segundo a Brasil Game Show. Se Que não é uma referência pra mim. Se você voltar em qualquer outra coisa que não seja Sekiro, meu irmão, pode desligar esse podcast, que aqui é só Sekiro. Volta em Death Stranding. Kojima, Kojiro. Volta aí, na moral. Comando Vermelho. Ah, cara, você destruiu meu raio. Volta em Sekiro. Jogo conservador. Porra, vai se foder, velho. Sim, voltando. Você entendeu que, tipo, nos dois casos o condicionamento operante funciona. Sim. Então você cria essa engenharia, você cria esse negócio de, tipo, você criar uma mecânica que pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, que né, implica o risco, que seja interessante, que essa que é o que torna o game design, né, tipo, difícil. Sim. E você dá uma recompensa que justifique você tomar esse risco, é a essência do game design todo. Sim. E essa recompensa, ela pode ser coisa tão besta quanto uma história, quanto algo tão visceral quanto ver alguém sendo partido no meio ou uma cena de sexo. As duas coisas funcionam, tá ligado? Sim. Mas a questão, tipo, na maioria dos jogos, tipo, a recompensa ele é algo pré-programado dentro do jogo, tipo, fixo. Tipo, você pode até consultar os facts, né, pra poder saber como é que vai ser a história. Então, tipo, se você não se importa com spoiler, no caso, né? Então, tipo, você vai avançar na história e sabe, eu vou escolher essas opções e vai me resultar naquela imagem específica. Ou então, tipo, no GTA você vai comprar essas missões e você vai ganhar essas recompensas. Tipo, e vai progredir dessa forma. Sim. Mas, tipo, essa nova geração de jogos, ela chega de uma forma extremamente mais escrota em nível de recompensa que, tipo... Você fala do conceito do loot box ou você fala do multiplayer? Não falo... não sei nem se seria loot box, tipo... Você imagine que você pode, dentro de um jogo, comprar baús pra abrir esses baús e, dependendo do nível desse baú, existe certa probabilidade de vir uma carta que você quer. E pra você comprar esse baú, você precisa de dinheiro do jogo. E pra você conseguir esse dinheiro do jogo, você tem que jogar muito esse jogo. Você tem que comprar dinheiro com a vida real. Cara, isso é uma fonte de dinheiro pra guri gastar estupenda. Os caras gastam dinheiro pra pegar um baú que você nem sabe do que é que vai vir. Sim. Pra você ficar frustrado umas 10 vezes de ter vindo merda, de ter gastado dinheiro com aquilo. Pra depois, uma vez, haver uma coisa que presta também. É isso. Isso é bizarro. É tipo, já tá sendo discutido enquanto a gente faz esse podcast até onde isso é crime ou não, tá? E o pau tá comendo forte, tá? Tipo, essa questão de, tipo, parte jurídica contra jogo agora tá pegando muito fogo, tá? Tipo, a gente pode ter mudanças, assim, 2 dias depois desse podcast, que podem mudar a forma que a gente compra jogo completamente. Tipo, a Valve tá quebrando pau agora, acho que na França, que a França fala que jogos são bens, e a Valve diz que são serviços. E é que eu não sei, tipo, o nível de ingenuidade que nosso público tem em média, tá? Mas, dando uma resumida aqui, gente, tipo, a ideia da Steam é que você compra jogos, e você paga um preço, e você tem esses jogos. Geralmente você precisa, sei lá, baixar o jogo, e você geralmente tem que estar online pra jogar, mesmo que o jogo seja single player. Você pode jogar alguns jogos offline, mas a ideia é que você esteja online. Tipo, e todo mundo tá online, né? Então ninguém reclama disso. Só que o negócio se a Steam cair uma bomba na Steam agora, você perdeu todo o seu dinheiro. Tipo, os jogos não são seus. Você não tem um arquivo dos jogos. Você tem um programa que deixa você baixar dentro do programa pra você poder jogar, se o programa permitir que você jogue. E o nome disso é serviço. Isso não é um bem, porque não é seu. Não é algo palpável, ou, no caso, uma emulação de palpável. Nem chega a ser isso. E a Valve diz claramente que o que ela faz é um serviço. Se a Valve, inclusive ela já fez isso com pessoas, fala assim, eu não gosto da sua cara, ela pode banir você do Steam, e você perdeu todo o dinheiro que você gastou nos jogos, porque você não tem mais acesso a esses jogos. Nunca mais na sua vida. Já aconteceu isso com algumas pessoas que reclamaram de algumas coisas que o servidor tinha e que acham injusto. E a Valve respondeu banindo o cara.
Você quer sentir o nível de poder que as pessoas têm? Sim, tá aí. Elas vendem a droga pra você e proíbem de você usar a droga. Não é muito diferente de um traficante, tá ligado? Máfia, né, pô? Enfim, e aí a França falou, jogos são bens. Jogos você compra, jogos são seus. Você pode revender se você quiser, você pode emprestar sua família se você quiser. E o que a Steam fez com o tempo foi tentar chegar perto disso, dando também serviço de empréstimo. Que é tipo, se você não estiver jogando, ou você não estiver logado, eu posso jogar os jogos da sua biblioteca, se você deixar. Tá ligado? Mas a Valve nunca permitiu revenda. Ela acha que isso vai quebrar ele de alguma forma. Não sei porquê. Na minha humilde opinião, eu acho que isso vai dar muito mais dinheiro pra Valve. Eu acho que a revenda é que desse percentual pra eles, né? Eles já fazem isso com itens. Sim. Os mesmos itens que você falou dos baús, eles fazem isso com esses itens. Sim. Deixa as pessoas revender os itens e pegam parcela. Então eles já ganham de você gastar seu dinheiro. É uma inutilidade de gamble e ainda ganham por você revender a parada. Lembrando, você pode revender isso por R$2.000. A Valve vai ficar com 200, sendo que você que pagou para abrir o baú em primeiro lugar. Ela já ganhou do baú. Enfim. O governo da França está lutando contra isso. A Valve está apelando que não. Entendeu? Agora imagine se amanhã a gente puder... No caso, é a Valve que está apelando contra isso, o governo da França está dizendo que não. Não é isso? A Valve está apelando para poder dizer manter que é como serviço. E a França, e inclusive é uma lei da União Europeia, nem é da França. Tá? A França foi só o país que tipo falou, não, já chega essa brincadeira. É uma daquelas leis que veio junto com aquele artigo 13 lá da internet. Pô, acho que não. Não, isso é válido. Tipo, os jogos sempre foram bens. Ah. Na verdade, a maior parte do mundo os jogos são bens. É que a Valve distorceu a jurisprudência da coisa para encaixar jogos como serviço. Caralho. Inclusive, jogos como serviço em geral são fraude. Isso já é a minha opinião. Opa, não é a lei, tá? Google Stadia? Pra mim, se isso não for um skin na sua frente, eu não sei como você vê o mundo, tá ligado? Pô, você tem uma parada que tem completo controle de tudo que você joga, tudo que você vê, tudo que você pode ouvir. Se a Google não for com sua cara porque você xingou no Android, o cara pode falar, então você não pode mais jogar? Que vida é essa, tá ligado? Você vê que hoje o pessoal parece que não gosta de ser livre em nenhum nível, né? Não. De novo, eu não sei se eu penso nisso porque eu sou homem. Não, mas essa é a mentalidade gnóstica, né? A liberdade, ela traz uma pressão das suas atitudes que é muito mais fácil... responsabilidade histórica. Exato. Muito fácil se sentir um escravo, mano. Todo mundo busca sua escravidão no seu vício ou no seu senhor. Ok, você tem razão. Triste, mas você tem razão. Mas assim, uma coisa que eu acho triste é que a comunidade de jogo... Tipo assim, quando você vê que jogos são drogas, você vê que essa desenvolvimento da loot box não é nada estranho, tá ligado? Tipo, você só pensa, isso aí é o ápice, tá ligado? Tipo, é o ápice do skin. A gente chegou, tipo, a gente criou o vício perfeito. O mais lucrativo possível, tá ligado? Tipo, a gente não tem trabalho nenhum, eles tomam o risco que eles querem vírgula, né? Eles estão viciados. E a gente ganha o máximo de dinheiro. Só que o negócio você literalmente virou um cassino, tá ligado? Não tem mais diferença de jogos e cassinos. Os jogos eles tinham um certo orgulho de não ser um cassino, tá ligado? Inclusive, isso é muito forte quando você vê que, por exemplo, MMOs, aqui no Ocidente, eles sempre tiveram uma discussão muito forte, tá ligado? Tipo, item, o drop de bicho, tá ligado? Tipo, o cara tá sendo power game, não, isso é injusto. Tipo, não, você vendeu o item pra um cara, tipo, dropar um item, ele te dá dinheiro na vida real pra você dropar o item, isso é injusto, não sei o quê. E, assim, isso aqui no Ocidente. Lá na China... Quem não fazia isso era visto como um otário. Tipo, essa era a regra, tá? Tipo, se você não está, entre aspas, o conceito que a gente tinha aqui como roubar, você só tá... por que você não tá fazendo isso? Você tá perdendo vantagem por nada, tá ligado? Você não tá comprando item dos outros, você não tá programando bot pra farmar por você. Por que você não tá fazendo isso? Tipo, aqui no Ocidente a gente fala, isso é roubo, isso aqui, tá ligado? Na China isso é visto, tipo, tá no jogo é pra usar, velho. Digo, nem tá no jogo. Força no jogo, dá pra usar, velho. Tipo, se você consegue forçar no jogo, é porque subliminarmente o programador esperava que você fizesse isso. Se existe esse exploit, é pra ser usado. Não, é isso, é porque assim, como por exemplo, a ideia do farm no MMO, tá ligado? Tipo, já não é tanto loot box, é um pouco, que você pode, sei lá, um bicho tem uma chance de você dar crit nele e farmar ele mais rápido, alguma coisa assim. Pronto. Não, por exemplo, acontece isso no próprio Bloodborne ou Dark Souls tal, tipo, existem certos bichos que, tipo, eles dropam coisas diferentes, então você vai farmar e, tipo, às vezes você mata ele dá uma coisa, às vezes ele dá outra. Isso. É aleatório. Pode ter isso, mas aquele negócio tipo, o cara farmar, tipo, o ato de farmar, não é tanto risco, não, é ausência de risco, na real, por isso que a galera não gosta. Outra prova de condicional operante é o vício, né, porque, tipo, o contrário do condicional operante seria o condicionamento normal, que é, tipo, trabalho e recompensa. Sim. É visto nos jogos como algo chato. Sim. Tipo, isso é grind, literalmente grind é trabalhar no jogo, é tipo, faça uma coisa, ganha essa recompensa fixa, faça isso 20 vezes e você vai avançar, tá ligado? Sim. E aí não tem risco nenhum, ninguém gosta.
Caramba, agora você falou o negócio da casta, eu tô impressionado. Eu saí aprendendo muita coisa nesse podcast. Enfim, caramba, a casta mais baixa é grind e o resto não é, velho. Minha vida mudou agora. Você vai ter que refazer o trabalho. Caramba, meu. Não, já peguei minha nota, Deus. Mas caramba, eu tô, velho. Não, eu vou deixar isso entrar na minha cabeça depois que a gente terminar o podcast. Deixar o álcool descer. Velho, enfim. Aí o grind ele é visto como algo, tipo, besta, tipo, não, o grind não era pra ser do jogo, tá ligado? Aí o cara fala o quê? Eu vou fazer um bot, faz isso por mim. Que é visto como um roubo. O cara do jogo fala assim, grindar, isso faz parte da experiência, tá ligado? Sim. O cara falou, não, eu não vou fazer porra nenhuma, eu vou deixar o bot aí rodando, e quando tiver o que eu quero, eu vou embora, pego e faço o que eu tenho que fazer, tá ligado? E aí, tipo... enfim, no caso, eu realmente acho que grind é mal game design, não tem pra onde correr, ainda mais agora que a gente demonstrou quase que filosoficamente o negócio, tá ligado? Involuntariamente também. Enfim... o desenvolvimento natural de jogos como droga, eu acho que é, tipo, gambling, tá ligado? No caso, eu acho que Visual Novel é outro exemplo. Você pode até dizer, né? Tipo, gambling e Visual Novel são exemplos extremos de como o negócio pode gerar. Tipo, Visual Novel fala no caso de herói, tá? Tipo, você não tem quase comando nenhum e o que você ganha é pornografia. No caso, eu acho que o exemplo mais extremo seria praticamente ver logo um filme pornô, né? Porque você aperta o botão play e vê o filme, tá? Na Visual Novel ainda tem história no meio. É o que? Não, Visual Novel não é um exemplo extremo, não. Não, aliás, não. Eu tô me refutando já, calma. É que, tipo, se você realmente levar isso pro extremo, não são mais jogos, tá ligado? Tipo, apertar um botão e ver um filme pornô, é um filme pornô, não é um jogo, tá ligado? Se você faz assim, Visual Novel, você apertar alguns botões, e se você apertar os botões certos você vê um pornô, você resolve uma puzzle muito ruim, que demora muito tempo, e você vê um pornô, tá ligado? Não, mas é um jogo de resistência, né? Você tem que resistir até vir um pornô, né? Pode ser. Tá, isso ainda... Você pode considerar com isso um jogo, tá ligado? Mas, sei lá, loot box já é uma parada absurda, tá ligado? Exato. Mas, no caso do loot box, entre aspas, não é perdoável, não. Nunca vai ser perdoável, mas, tipo... É que tem um jogo, tá ligado? Você joga o jogo pra poder grindar a loot box. Tem algum ponto nisso. Porque o jogo em si é outro jogo. Sim. Agora que você entendeu o lance dos jogos de verdade, tipo, loot box é um jogo e o jogo principal é outro. Mas assim, tipo, tem gente que faz crítica social que fala que Fortnite, que é o exemplo mais absurdo disso tudo que a gente falou, Sim. Ele é o quê? O jogo é só uma forma de manter você na Storyfront. A teoria dos caras é essa, tá ligado? Tipo, o cara que faz crítica social com coisa tipo de abusar a gente, abusar o consumidor, e fala. Sim. Fortnite, o jogo Fortnite, pra você manter você viciado, não é pra manter você viciado no jogo, é pra você manter você na loja do Fortnite. Toda vez que a partida termina, você vai pra loja. Toda vez que você vai pra loja, eu falo, talvez eu devesse comprar no lootbox. O jogo só tá ali pra manter você ali, tá ligado? E aí, isso que gera o dinheiro mesmo. Porque, acho que você sabe que Fortnite é de graça. Fortnite é tão de graça que ele chega em níveis de, tipo, entre aspas, pornografia de graça. Não tem essa parada que, tipo, não é muito estranho que pornografia é muito de graça e é muito fácil de acessar. Sim. Fortnite é a mesma coisa. Fortnite você pode jogar online na PS Store sem ter conta Gold. Por quê? Sim. Porque dá dinheiro, tá ligado? Dá um dinheiro. Esse é o próprio servidores dele. Então. Isso. Entendeu? Isso é até uma pergunta que não tem nada, não muito a ver com podcast, na verdade. Que é tipo, como é que esses sites pornôs eles se mantêm de graça? Sacou? Tipo, eu sei que... Ed. Tipo, eu sei que uns tem planos Ed. premium, sacou? E tal. Tem planos premium, mas planos premium geralmente é whale, tá ligado? É só, tipo, aquele cara muito doente que usa, tá ligado? Mas Ed, não parece, tá? Inclusive você deve usar adblock, né? Eu uso adblock em qualquer site que eu Acredite ou não, adblock não é coisa de nome. Tipo, você é uma minoria, pode não parecer. A gente tá tão acostumado com não ver Ed que a gente se esquece que o normal é você ver Ed em tudo, tá ligado? E assim, tem gente doente que usa, né, Pornhub como app. Eu acho muito improvável, mas tem gente que vai usar. E esses aí não tem nem como usar adblock, tá ligado? Inclusive não existe app do Pornhub na Play Store, né? Se você tava entretendo esse pensamento, até porque acho que não é legal. Mas não, você pode baixar por fora. Caraca, quanta merda. Mas eu acho que é Ed e também... quer entrar na área aqui um pouco mais doida, Alex Jones, conspirar aqui com os reptilianos? Bora agora. Eu não duvido que a galera possa investir em pornô por pura engenharia social, porque, vamos admitir, vamos ser sinceros. Se chegar amanhã, chegar um governo,
Assim, do nada, tá ligado? Que um lugar que já tá totalmente degenerado. Chega assim, agora é proibido pornô. Todos os sites pornô estão bloqueados. Quem tiver pornô em casa, toque fogo, senão a gente vai te prender. Eu digo pra você, em 3 meses vai ter, sei lá, vai ter alguma insurgência, vai ter alguma revolta, vai ter alguma coisa assim. E não é por causa do pornô. É justamente porque as pessoas vão estar em oferta obrigatória, elas vão começar a pensar e falar, nossa, a gente tá muito escravizado, eu queria poder fazer mais coisas legais. Quem está impedindo de fazer coisas legais? O governo, vamos matar eles. O pensamento de matar pessoas pra conseguir coisas vai voltar pra cabeça do homem, que isso não entra mais na nossa cabeça, porque a gente tá muito, né, tipo, Isso é porque assim... anestesiado. Você- Não falando, não, assim, pra dizer, eu não estou promovendo homicídio, eu não tô falando que matar é certo, eu só estou falando que um homem, É a em seu tendência. não, natural, Não, assim, ó. ele quer impor alguma coisa que, tipo, Você vai ver ela de céu, você vai ver os caras matando por mulher. Aí, tipo, hoje em dia, carregando mulher no ombro. Aí, tipo, aí... Só que hoje em dia o que o cara faz? O cara mediocremente? Não sei. Eu também não sei. Não sei, man. De forma medíocre. Isso. Fica vendo pornografia. Isso apetece o libido dele. E aí ele não sai Tá de na boa. rua matando gente pra poder conseguir as Não, mulheres. mas é isso. Pornografia é um dos maiores vetores, mas pense em outras coisas também que entram nisso aí. Tipo, usar droga também entra nisso aí. Sim. Discursos mentirosos entram nisso aí. Porque Jogos, anestesia a entendeu? mente. Isso aí. Infelizmente. Também. Tem que admitir isso. Entendeu? Tipo, mas pornografia é um dos mais violentos, tá ligado? Sim. E tipo, é muito provável que, tipo, o cara querendo estímulo em outro lugar, ele vai achar isso em violência, tá ligado? Agora, isso é um pouco contra a teoria meio que agostiniana, que, tipo, o excesso de libido também causa violência. E aí eu realmente me confundo muito nisso. Porque, tipo, você tem, tipo, 2 teorias conflitantes hoje, né? Que é, tipo, você começa a se privar de sexo, torna você violento. Porque você vai buscar sexo e não tendo sexo, você vai... Não, mas assim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Porque, tipo, não é a falta de sexo, mas é, tipo, a falta de sexo em uma pessoa que quer sexo. Que, uma pessoa, tipo, em castidade, tipo, sem os triggers da coisa, ela pode ficar de boa, tipo um monge. tipo, se essa pessoa, ela teve uma transformação mental, no sentido de que ela decidiu não mais buscar estímulo sexual, porque ela escolheu não ter aquilo, tipo, ela vai buscar se controlar e não vai resultar em violência. Okay, agora, certo, tipo, certo. agora, se uma pessoa que ela vive nesse instinto descontrolado, constantemente, e de repente descontrolado. algo não deixa ela ter, e aí... Exato. Ok, tá, então É tipo você pegar o profeta Muhammad e tirar dele as suas 9 wives. Eu ia falar isso, tá? Tipo, agora que você falou não, a parte agostiniana faz mais sentido, porque, tipo, também lembrar que, tipo, pornografia, mesmo sendo algo muito doentio, ainda é algo, por assim dizer, tem um certo pudor, no sentido que, tipo, depois que você vê certo nível de doença, você só para na doença. É esperado, por causa do aparato social, que você não vai levar aquilo pra vida real, tá ligado? Ah, pronto, agora como eu me toquei. É isso, tá? Tipo, antigamente não tinha esse limite. Tipo, quando você começava a entrar num nível de doença sexual, tipo, muito alto, tipo, você saiu de sexo normal, sei lá, pra sadomasoquismo, você vai querer torturar a gente, chega no nível que você vai querer matar a gente eventualmente, tá? Porque nada daquilo vai ser melhor, vai te satisfazer, o cara vai levar isso pro mundo real e isso vai se tornar, tipo, um psicopata, tá ligado? Ou algo próximo disso. E isso em nível, em escala social, é o que causa, sei lá, histeria coletiva, esse tipo de coisa. Mas isso é tipo um nível absurdo. Se eu souber chegar nesse nível, geralmente ela vai se destruir antes de qualquer coisa acontecer. Tá? Agora, voltando à bateria de jogos, como é que a gente podia aplicar isso pra poder destruir ainda mais o mundo? Jogos? Em jogos, tipo, olha só o que eu pensei. Seria um loot box de pornografia. Então, você nunca saberia que pornô queria sair dali. Poderia sair... Acho que um jogo Z já deve ter isso em algum nível. Pode sair um pornô gay. E você vai ter que ficar assistindo aquilo ali pra poder comentar. Senão o trava, né? Exato. E se você fechar o olho, tem um machine learning do olho, aí dá pause. Aí quando você abre, ele continua, você nunca pode parar de ver. Isso é Black Mirror, viu? Acho que é o único episódio de Black Mirror que eu assisti. Mas não é um pornô gay, não. Só é alguma coisa tipo um Ed. É um Ed, isso. De novo, a genialidade de South Park. Qual é o nome? Como se diz, cara? Ainda tô viajando nessa parada do se contando, se contando. Eu tô fascinado com isso agora. Eu tô fascinado com essas duas coisas. O que você falou das caças e esse negócio do se conter e não se conter.
Sim. Não, tô falando do quê? O arco que teve de South Park, onde eles... De pornografia? Não, quando uma das pessoas, ela é a encarnação de um Ed. O Ed saiu do computador e se encarnou numa pessoa. Ah, infecta todo mundo. E aí as pessoas ficam perguntando, querendo saber, tipo, o que é um Ed e o que não é mais um Ed. Porque, tipo, a pessoa abre um artigo na internet hoje em dia Ah, sim. e vai ver, dica sobre saúde. E aí quando você vai ver a dica sobre saúde, você vai lendo, não sei o que, no final... mas sabe o que é que faz bem pra saúde mesmo? É você comer a aveia da marca tal, sacou? Isso aí, tipo, a pessoa lê o artigo, ela acha que era um artigo, mas na verdade... É um Ed. É o Ed daquela marca, sacou? E você percebe que hoje em dia isso é muito real. Exato. E tipo, tudo hoje em dia é um Ed, os jogos já são Eds também. A essência do patrocínio é essa, né? Exato. Pois é. Essa sociedade de mercado, né? A mão invisível... A gente tá vendo comunista. Eu acho engraçado que a gente tem um amigo, eu não posso citar o nome, né, velho? A gente tem um amigo catóxico que ele sempre fala... Peraí, acho que eu sei quem é. Igor Rosa. Nossa, velho. Nossa! Igor Rosa. Ele fica me xingando porque, tipo... Eu fico falando essas paradas, tipo, assim, quando você, eu não sei se alguém tá ouvindo agora ou não, tá ligado, mas, tipo, eu nem sempre fui assim, tá ligado, tipo, eu estou aqui depois de ler, sei lá, 2.000 páginas sobre teoria de game design, depois de ler não sei quantos arquivos, ver não sei quantos vídeos, eu não sei porque eu fiz isso, tá ligado, mas eu fiz, então já foi, tá ligado, e aí, tédio, e aí, tipo, quando eu vou aprendendo, eu vou comentando com as pessoas, porque aquilo fala, nossa, que legal, tá, tipo, isso é interessante, eu quero comentar com as pessoas. Aí eu comento se vocês acham interessantes, mas nosso amigo Igor, ele basicamente falou, velho, você tá virando tipo um comunista de jogo, tá ligado? Porque você basicamente tá falando que os caras que fazem jogo é um bando de pau no cu, que faz para a galera se viciar e arrancar dinheiro delas, tá ligado? E tipo, literalmente não existe livre mercado certo que pare com isso, mas não vou contar, o livre mercado só vai piorar isso, tá ligado? Literalmente o que pode parar é o Estado. E tipo, a única forma de você impor isso é o Estado, e tipo, hoje em dia a gente tem esse meme político, né, que qualquer coisa que tem envolve interação estatal é coisa de comunista, tá ligado? Aí ele começou a falar que eu sou tipo começo de jogo e tipo, tudo que envolve mercado é uma desgraça, tá ligado? E quando não é isso que eu tô falando. E desde que você também se revoltou contra os bancos e suas usuras, você entrou no clube cada vez mais comunista. Caramba. O que você faz quando você é comunista demais pra poder ser de direita e você é tradicional demais pra poder ser de esquerda? Né? Eu não sei. O pior que é isso, tá? Essa é a minha vida. Eu como Cryptodoxing. Eu sou um cara moreno. É assim que eu me vejo, eu sou moreno. Pra todos os meus amigos brancos, eu sou negro. E pra todos os negros que eu já comecei na minha vida, eu sou branco. Eles falam isso. Você é branco, tá ligado? Meus amigos acham que eu sou negro. E aí? Quem eu sou, tá ligado? É a mesma coisa essa porra desse discurso aí. Eu não sei que eu sou, não. Você é de mamãe. É. Melhor ideologia que existe. Enfim, E é isso. Eu tinha montado umas coisas que eu queria comentar aqui, mas já tá meio que chegando no final. Na verdade não existe final, a gente podia passar mais 1 hora falando aqui, mas acho que a gente encheu o saco, tá ligado? Tem 2 coisas que eu queria falar que eu acho que são bem interessantes. Pronto, pra finalizar aí. A primeira foi, você lembra quando a gente tava falando de Adventure? Claro. Você lembra que eu falei que ele foi o primeiro, Adventure foi o primeiro jogo com história, né? Que antes era, sei lá, jogos de, sei lá, Pong, tá ligado? Atirar na navezinha que ficava voando. Sem contexto nenhum. Isso, tipo... O máximo de contexto que tinha, tipo, uma desculpa gráfica pra você fazer o que você tá fazendo, sabe? Pra não dizer que é um quadrado atirando, você fala, é uma nave, tá ligado? E Adventure foi o primeiro que teve história. E o interessante de Adventure é que ele, por ter história, não só ele é, tipo... Não vou falar o pai, eu vou falar a mãe. Eu acho que é mais simbólico, tá ligado? De todos os jogos que tem história, que ele criou essa ideia, né, do risco que leva com recompensa como história, como ele é o pai, tipo, direto de vários gêneros, por causa disso, tá ligado? Ele não só, ele é o pai do Adventure, Graphic Adventure normal que você conhece, que é tipo Monkey Island e aqueles outros lá, esqueci os nomes. Só joguei Monkey Island. Monkey Island, vamos falar, Monkey Island todo mundo entende. Green Fandango, The Dig, essas paradas assim. Ele é o pai desse gênero. Ele é o pai da Visual Novel, que Visual Novel é basicamente deixa a história, tira o jogo. E também dos heróis, por consequência, que é a mesma coisa, tá ligado?
Ele é o pai do jogos de ação e aventura. Porque os jogos de ação e aventura são basicamente eles pegaram a ideia dos jogos de ação. Que os jogos de ação eles são meio que eles descendem dos arcades. Que é tipo aquela ideia de tipo um jogo muito difícil pra você colocar muita moeda dentro. Quando você não vai perante de novo. Onde eu parei mesmo? Não sei. Tá, no arcade, sim. Aí arcade ele cria esse negócio de jogos de ação com mecânica simples. Tá? Não tem história. História é só aquela desculpa gráfica ou alguma coisa tipo, a princesa foi sequestrada, mimi, tá? Que os arcades eles descendem pros consoles como algo estendido. Tipo, sei lá, Mario é um jogo... Não vou falar é um jogo arcade, né? Porque jogos de console não são mais arcade. Sim, aí tipo, tem esses jogos que são puramente de ação dos arcades, e aí o que é que o Adventure faz? O negócio de Adventure faz. Nós criamos um risco, que é as puzzles, para dar história. Se a gente pegar ação e colocar história, e surgiu, sei lá, 99% dos jogos que a gente tem hoje. Esses jogos de aventura, RPG e tal, tudo dependente disso. De novo, mesma fonte, Adventure, o primeiro negócio. E outra coisa que é um pouco inesperada é que do Adventure vem uma coisa chamada MUDs. Porque assim, você lembra que eu falei que Adventure são basicamente, sei lá, comandos que você dá, que você vai pra lugares diferentes, você nas puzzles e tal? Sim. Então, pense que, tipo, você tá meio que andando entre nodes, né? Tipo, você dá um comando, tipo, eu entro na porta. Ok, agora você está, tipo, em uma estrutura de dados chamado, sei lá, porta, pronto, uma sala. Tá? Então é uma estrutura chamada sala. Essa sala você pode falar, eu abro a porta direita. Agora você vai pra outra estrutura que é outra sala, entendeu? Uhum. E aí, tipo, você é pra pensar que são basicamente como se fossem, tipo, lugares. Uhum. Você já pensou que se você jogasse isso de forma multiplayer, você podia, tipo, entrar no lugar e, tipo, falar em um chat e quem estiver naquele lugar vai te ouvir. Aí os caras fizeram essa ideia. Vamos fazer essa ideia do Adventure, só que você coloca vários jogadores e se eles estiverem no mesmo lugar, eles podem se comunicar ou interagir um com o outro. Aí o cara fala, primeiro só tinha chat, aí o cara falou, e se a gente pudesse bater um no outro? E se tivesse um bicho aqui dentro, a gente pudesse bater no bicho? E se tivesse uma puzzle que a gente precisa resolver junto? E se o cara fizer algo em outra sala, e quando ele fizer, afeta algo que a gente chega aqui? O que aqui criou? Uma palavra chamada MUD, que é Multi-User Dungeon. O que o MUD é? MUD é o pai do MMO. Que também, se você para pensar, não é muito diferente da lógica que vai chegar em Dark Souls, tá? E, na verdade, eu queria dar exemplo e perceber que Dark Souls é meio que tudo isso fundido, tá? Que você tem os elementos do Multi-User Dungeon, que é esse negócio de interagir com players em uma sessão específica e ter ações de outros players mudar o que você tá fazendo aqui, ou enfim, tá ligado? E tem o negócio da história, recompensação do que você fez, tem o elemento da ação, tem tudo num jogo só. Sim, só não tem um MMO especificamente, né? Mas é isso, tipo, entenda que Multi-User Dungeon só nasce dessa ideia de interação com o jogador, não era, tipo, muita gente, tá ligado? Sim. Enfim. Death Stranding é isso aí também? Death Stranding é bastante. Inclusive, Death Stranding tem mecânicas de mods, tá ligado? Que é tipo, deixar itens mais avançados pra galera noob e não ter que grindar uma parada, coisa assim. Que isso era muito normal em mod de RPG antigo, tá ligado? Inclusive, isso causou uma inflação da porra, só que isso é outro podcast. Acontece isso em como se diz? Bloodborne, Dark Souls, essas coisas. Tipo, o cara invade seu mundo e larga o item pra você e tal. Você pode fazer isso. Eu quase nunca vejo ninguém fazendo, mas... Não, isso é uma coisa interessante. Dá pra você, tipo, dropar item e outro jogador pegar. Na parada co-op. Eu nunca vejo ninguém fazendo isso, mas a mecânica existe, tá ligado? Sim. Tipo, se você quiser dar uma espada pra um cara e falar, tome e pegar, pode, mas nunca vi ninguém fazendo isso. Tipo, a não ser quando eu tava jogando com um amigo, a gente descobriu que dava pra fazer. Uau, tá ligado? Tá. Outra coisa que eu queria falar é o seguinte. Que você lembra que a gente falou do negócio do Junkies, do nicho e tal? Do nicho e tal, a gente falou que tem uma galera que fica viciada e tal, não. A gente também tá falando daquele cara do professor chinês que se alimentava dos sonhos frutíferos dos outros. Sim. Pronto. A lógica da indústria de jogos inteira gira em torno disso. Não é só, tipo, um nicho do nicho da indústria. Geralmente a indústria inteira gira em torno disso. E o que eu queria falar com isso é que, tipo, a indústria de jogos é uma das indústrias com mais risco e, tipo, mais chances de todo mundo se dar mal. Na verdade, 99% da galera que trabalha na indústria se dá mal, pelos aqueles motivos que eu falei. A competição é forte e só um ganha, todos os outros perdem, até o que ganha perde. Até ele parasitar de outro gênero que acabou de nascer. Ou seja, Dilma era profeta desse ramo de... esse ramo de empreendedorismo de videojogos, porque ela falou, eu não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Exatamente. E o negócio não existe nenhum motivo racional pra uma pessoa participar de um risco como esse, tá ligado? A não ser que ela só queira, sei lá, dizer que fez e acabou, tá ligado? Ela tenha sido condicionada a fazer isso. Exatamente.
Geralmente, quem quer trabalhar com jogos são pessoas que ficaram viciadas em jogos específicos. E elas querem recriar aquela experiência. Não é à toa que 99% dos game designers eles são clonadores. Eles só querem pegar o que eles gostaram e fazer melhor. Assim como muitas pessoas que querem fazer pornografia oriental, elas só fazem porque elas ficaram viciadas em pornografia oriental. Essa referência é outra específica, ninguém vai entender essa porra. Enfim, então, isso você vê muito mais claro no ramo independente, mas no próprio ramo de galera trabalhando, você vê isso de uma forma mais generalizada, porque o cara não faz o que ele quer, ele trabalha para outro fazendo algo grande. Mas ele faz fazendo tipo, eu me viciei, eu quero participar disso genericamente, não é porque ele está pensando em fazer aquele jogo específico. Mas no ramo independente você vê esse desejo, tipo, focado, tipo, eu vou fazer esse gênero. E... sim. E o negócio é, a sorte desse cara em conseguir esse sucesso não só vai depender de qual a condição que o mercado tá, que é muito aleatória, como também do tamanho do nicho que ele quer alimentar. Tipo, sei lá, um cara que quer fazer jogo de terror hoje em dia tem muito azar, porque quase ninguém quer jogar. Como também ele vai depender de, tipo, vamos supor que realmente está falando pro nicho, ele vai ter que fazer a qualidade melhor do que o último cara que fez a melhor versão possível. Ou seja, né, se você quiser fazer um RTS, ninguém vai aceitar um RTS de quadrados. Todo mundo vai querer o nível de Age 2 pra cima. De polimento e tecnologia e tudo, tá ligado? Acho que nem de 2, né? Vai querer tipo de Age 3 pra cima. Isso. E esse é o problema todo do nicho. Inclusive, esse é um dos motivos que acho que a galera sempre se perguntou. Por que nunca teve, tipo, uma sessão de nostalgia de PS1, tá ligado? Não teve aquela nostalgia toda com pixel art? Uhum. É porque pixel art, pode não parecer, mas pixel art é uma forma de arte completamente diferente de jogo 3D, tá ligado? E pixel art alcançou o ápice de qualidade gráfica dele. Inclusive, ele tem a qualidade gráfica dele, sabe? Jogos com gráficos analógicos são outra coisa completamente diferentes, que tem o ápice deles. Não é à toa que, tipo, você criar seu estilo artístico é um bom jeito de se destacar, porque você tá meio que jogando no seu campo. Sim, aí a galera vai tentar se destacar nesse aspecto. E é por isso que o negócio de pixel art deu certo, porque pixel art ficou pela metade, porque os caras pularam pra 3D e pixel art ficou ali naquele campo, e a galera falou, e se a gente voltasse pro pixel art e fizesse melhor? Por isso que esses jogos indies de pixel art deram tanto certo. E eles também foram nesses gêneros de, sei lá, jogo 2D que ninguém mais faz, porque a galera só tá fazendo jogo 3D, e deixaram melhor, e sugaram aquele nicho de gente que oficiou no Super Nintendo e queria jogar aquilo ali, entendeu? Mas PS1 nunca teve isso, PS1 era início do 3D. Quem vai querer jogar um 3D todo porcão só por causa da nostalgia? Um mínimo de pessoas, tá ligado? Não é à toa que em jogo arte tem muito disso. Porque aquele mínimo de pessoas tá interessado em jogar aquele jogo arte com aquele gráfico específico, e eles compram, só que não é, tipo, no nível que, sei lá, um cara que vendeu um jogo independente vai conseguir vender. Geralmente não é rentável, né? Isso. É puro prazer, tá ligado? É diferente de Cuphead foi um sucesso da porra. Cuphead ele pegou mecânicas de jogos antigos e colocou um gráfico totalmente novo, muito polido, e realmente ele fez muito sucesso, tá ligado? Bem, é isso. O resumo dessa ideia é justamente que, tipo, a indústria, ela se parasita desse lance do vício, porque ela não só vicia o jogador, como o jogador, um certo número de jogadores vai querer fazer aquele vício se tornar real e alimentar os outros viciados que estão junto com ele, e isso que gera meio que o ciclo de vida da indústria, tá ligado? Porque mesmo que o cara não faça aquele gênero específico que ele é viciado, ele pode ser uma pessoa que vai trabalhar na indústria pra fazer aquele gênero que tá fazendo sucesso agora. Tipo, você é viciado em RTS, você quer fazer o jogo, você vai lá e vira programador da EA que tá fazendo Battle Royale. Você não liga que eles não estão fazendo RTS, você só quer trabalhar em jogo porque você ficou viciado e falou, eu quero fazer isso, tá ligado? E pronto. E esse é o ciclo, tá ligado? Essa é a gnose de jogos. Obrigado por ouvir. Aqui é Golem, tchau. Aqui é Esfirra e hasta la vista. Vai cair!